diretamente de dentro da sua cabeça. Começa agora, Esperon que ouça. Meu nome é Matheus Esperon e aqui comigo hoje Gustavo Angeles. Esperon, antes da gente começar, queria aqui desejar boa sorte pro André Medeiros, nosso vizinho, que vai fazer hoje uma prova muito importante e, inclusive, pediu aqui encarecidamente pra gente enviar o podcast já de madrugada. Ele mandou uma galera aqui, aproveitando que a prova dele é da PM, já mandou uma galera aqui pra me ameaçar e falou, se não botar o podcast cedo vai dar merda, publica essa porra meia-noite, senão o bagulho vai esquentar pro teu lado. Eu falei, não, pode deixar, que vai entrar... Isso aí, boa prova. Calma, Tavares. Boa vai prova, entrar, André. então, boa prova pro André, vai dar tudo certo, vai funcionar. E além disso, melhoras pro nosso mano Tesk, que se fudeu e tá melhorando aí, voltou pra vizinhança essa semana. Você diria que ficou o corpo estendido no chão? Ficou, mas já levantaram. Rindo com respeito. O que não teve muito respeito, Gustavo, e aí eu queria trazer aqui pra gente abrir com chave de ouro essa edição do podcast, que é a editoria favorita da garotada que ouve o Esperon que ouça, que é a editoria Em Tom de Ameaça. Emma Watson diz que nunca cancelaria J.K. Rowling. Tá milionária por causa dela, vai cancelar por quê, né? Pois é, então abre aspas. Não há mundo em que eu possa cancelá-la. Meu desejo mais profundo é que as pessoas que discordam da minha opinião me amem e espero poder continuar amando pessoas com quem não necessariamente compartilha a mesma opinião. Às vezes a pessoa tá louca de culpa cristã. É isso que acontece, cara, entendeu? E assim, essa opinião é uma opinião tão 2015, né, cara? Tipo, vamos dar as mãos e concordar com os discordantes e não sei o que. Cara, se a opinião da outra pessoa é este grupo de pessoas não deve existir, isso não é uma opinião. Não é uma opinião passiva de discordar ou não. É uma opinião de uma pessoa que não deve existir. A opinião e talvez a pessoa. A gente vive numa realidade muito escrota, assim, né? Porque é o que você falou, assim, opinião é se bota ketchup na pizza ou não. Sabe qual é? Opinião é se a pizza de calabresa vai com queijo ou não. Na real, sim, isso até é um crime também. Mas enfim, agora, você fazer um discurso de ódio, você ser contra uma minoria, contra a existência de um grupo de pessoas, não é um caralho de uma opinião. Então, é um imbecil ela falar isso, com todo respeito a Emma Watson que tá vindo na live aí, um abraço pra ela ou talvez não. E aí o Pedro Kiss comentou aqui no chat da live, e você, de repente, que tá ouvindo também, pode não se lembrar, né? Emma Watson é a atriz que fez a Hermione, do Harry Potter, né? Sim. E também fez a Bella lá a Bela e a Fera. E aí, assim, é loucura, cara. Ela fala assim, eu espero poder continuar amando pessoas com quem não compartilham a mesma opinião. Porra, isso não é opinião, sabe qual é? Não é questão de opinião, é isso que a galera não entende, que assim, a galera às vezes também tá muito louca de liberdade de expressão, naquele sentido assim, não, eu posso falar o que eu quiser. Tipo, cara, mas tem coisas que você pode falar que são crimes, sabe qual é? Então não é assim, não é a mesma coisa. Não, e aí, se a opinião da J.K. Rowling fosse, entre aspas, a opinião da J.K. Rowling atingisse ela diretamente, será que ela manteria isso? Só que é muito fácil quando ela tá direcionando pros trans ali, uma galera que não tô vendo na minha frente, então tudo bem, pode manter a opinião dela, vá pro caralho. Assim, eu odeio ter que citar esse filme, mas esse filme tem um momento muito bom, que é o Enola Holmes, da Netflix, que tem a porra da Eleven lá, que não gosta de ver filme. Tem uma cena muito boa, que inclusive, se eu não me engano, acho que a atriz dessa cena é a Adebayo, do Pacificador, agora eu não lembro, mas enfim. E aí tem um personagem lá que é o Sherlock Holmes, né, que é interpretado pelo Henry Cavill, e aí ele tá falando com a mulher, alguma coisa assim... Hã? É o Henry Cavill que faz Sherlock Holmes? Henry Cavill. Minha Nossa Senhora. Assustador. Pois é. Isso é a coisa menos de errado que tem com esse filme, mas tudo bem. E aí tem uma hora que ele fala alguma coisa assim, eu não me interesso por política, porque eu acho política chato. E aí a mulher, que é uma mulher negra, e aí o filme se passa tipo em 1800, sei lá, alguma coisa assim, forcei. Enfim, se passa bem no passado, né, ainda pior ainda, né? E ela fala assim, ela fala uma coisa nessa linha assim, você diz que acha a política chata porque a política não te afeta, você é um homem branco, você já é um cara que tá lá em cima. Agora, se não fosse assim, duvido que você fosse achar política chato. Quem acha política chato é porque tem o luxo de poder achar a política chata, porque a política não interfere em porra nenhuma, tá ligado? Então, exatamente. Enfim, loucura. Falando em coisas que não interferem em porra nenhuma, vamos ao mano a mano com o Matheus Esperon. Esperon, Tarantino ou James Cameron? Tarantino ou Spielberg? Spielberg ou Christopher Nolan? Spielberg ou Ridley Scott? Spielberg ou Francis Ford Coppola? Spielberg ou George Lucas? Spielberg ou David Fincher? Spielberg ou Wes Anderson? Porra, Spielberg. Spielberg ou Clint Eastwood? Spielberg. Fácil.
Spielberg ou J.J. Abrams? J.J. Abrams, não, sacanagem. Spielberg. Spielberg ou Denis Villeneuve? Spielberg, é porque o repertório é maior e Spielberg tem mais... ou Robert Zemeckis? Spielberg, infelizmente. Não, Spielberg ou Michael Bay? Michael Bay. Michael Bay ou Stanley Kubrick? Michael Bay. Michael Bay ou Martin Scorsese? Michael Bay. Esse foi o Mano a Mano com o Matheus Esperon. A gente vai publicar esse vídeo no nosso canal de cortes. Puta e Esperon merda. que corte. Essa semana a gente vai começar a publicar mais cortes lá no Instagram. Então dá uma moral pra gente lá. Procure no Instagram Esperon que corte ou cortes do Esperon no Instagram, que a gente vai começar a publicar mais coisa lá essa semana. Caraca, vão me xingar muito, cara. Vão levar muito a Assim sério. que é bom. Eu não- Assim que é bom. eu fui muito míope agora nessa situação, mas tudo bem, tudo bem. Você que está ouvindo o podcast, não seja míope. Perceba que há no seu aplicativo uma seção escrita assim, ó, detalhes ou descrição, mais informações, enfim, que é onde você pode encontrar o time code, que são os numerozinhos mágicos que você tocando lhe permitem avançar ou voltar para trechos específicos do podcast, que o Gustavo faz aí, a divisão muito bonitinha, mas vale o aviso, Gustavo? Às vezes, temas aqui inesperados levam a gente por jornadas inesquecíveis. Então, se você pular um tema, você pode perder algo que mudaria a sua vida. Mas pode acontecer, de repente a gente vai falar com spoiler sobre alguma coisa que você não assistiu ainda, pode pular, ou então algum tema que você não gosta, mas é legal participar sempre porque tem muita coisa legal. E onde também tem muita coisa legal é nosso canal do YouTube, onde toda sexta-feira às 7 da noite a gente tá fazendo a gravação do podcast. Então, pô, você aí que é um ouvinte assíduo ou assíduo do podcast, pô, sabe aquela sensação de que, ai, eu queria poder comentar isso que eles falaram, ou então queria poder corrigir algo que eles falaram errado? Se você participar da gravação do podcast ao vivo toda sexta às 7 da noite no YouTube, Esperon que goste, você pode fazer isso, como toda a galera que tá aqui com a gente, a Alô Merino, André Medeiros, Pedro Kiss, a Joana, muita gente bacana que tá aqui na live com a gente, e no Spotify você pode deixar comentários no nosso episódio do podcast, e a gente tá sempre lendo, a gente tá sempre respondendo, é muito legal, então mandar um abraço pra quem comentou no último episódio dessa semana, Gabu, Carolina Pinho, Joana Cardoso, Bruna Félix, Guilherme Blasek, Awada de Faria, Felipe Dias Soares, Luiz Carlos, como é que é, Gustavo? Uou! Fred, o artilheiro tricolor. Peterson Oliveira, que não é nada de nerd, e Lucas SB. O que significa SB, Gustavo? Super Bowl. Lucas Super Bowl. Então, um abraço pra galera que comentou. Se você quiser deixar seu comentário lá, vai ser muito legal, a gente tá sempre lendo. Vamos trazer aqui rapidinho, Gustavo, só um update da situação do Jimmy Kimmel, que a gente comentou semana passada. Você que tá 100% por fora, ouça o podcast da semana passada, que a gente entrou bastante, a gente explicou tudo direitinho o que aconteceu e tal. Que essa semana voltou o programa dele, né? Voltou na terça-feira, se eu não me engano. E eu não confesso que eu não vi o trecho todo, o monólogo, né, de abertura. Mas assim, a parte que eu vi eu achei tão pau mole que eu falei, mano, que eu vou comentar. E tem uma hora que ele chorou, mas tipo assim, porque... E não chorou, tipo, sei lá, de raiva pelo que aconteceu, digamos, né, ou por ter sido acusado de... Mas assim, ele chorou tipo assim, porque eu nunca brincaria com a vida de uma pessoa, não sei o quê. Uma coisa meio, assim, ele não chegou a se desculpar, mas claramente você vê que ali tem um morde e assopra, sabe qual é? Dá uma assoprada, assim, tal. Então, também achei meio pau mole, mas também, assim, é o Jimmy Kimmel, né, cara? O que a gente esperava, né? Que o cara fosse chegar sendo, tipo... Se fosse, por exemplo, um Stephen Colbert, por exemplo, ou um Jon Stewart, é uma coisa diferente, né? Mas o Jimmy Kimmel realmente, enfim... Mas é isso, voltou o programa. Eu tenho lido também que muito acionista da Disney tá bem puto com essa situação, e pelo menos puto com o lance dele ter sido removido em primeiro lugar, não é? Puto com eles terem voltado, então... E a Disney perdeu muito dinheiro em ação e tal. Teve muito ator boicotando e falando pra galera cancelar a Disney Plus e tal. A Tatiana Maslany, que fez a Mulher Hulk, e assim... Acredito que ela não volta mais. Ela fez um story falando pra cancelar a Disney Plus. Tiveram alguns atores dos Vingadores também. Agora eu não lembro de cabeça quem, mas outros atores também. Porque o Jimmy Kimmel, bem ou mal, ele tem um talk show, ele recebe muita gente famosa. E ele parece ser um cara, gente boa, assim... Bem quisto, né? Bem que, exatamente. Parece um cara muito querido pelas celebridades e tal. Que, assim, ele também deve saber jogar o Game of Thrones ali dos bastidores, né? Então, muita gente é amiga dele, muita gente gosta dele. Então, muitos atores, muitas celebridades saíram em defesa dele e tal. Teve uma pressão muito grande, isso foi muito legal, assim. E deu certo, né? Pelo menos isso, deu certo, porque tava até tendo rumor de que o programa poderia ter sido cancelado e tal. E acabou que chegou a voltar, né? Então, eu acho que foi legal, essa mobilização deu certo e mostrou que, bem ou mal... Sei lá, esse tipo de gente imbecil ainda não é uma maioria tão grande assim, sabe? Então isso E o protesto pode funcionar, né? Pegou tão mal que voltaram, porque se não tivesse tido repercussão, os caras não iam voltar nem fudendo. Bem ou mal, é que nem os protestos que tiveram aqui no Brasil, que repercutiu pra caralho, tanto que aquela PEC da blindagem foi enterrada, chegou nat morta no Senado, sabe qual é? Porque os caras viram que, assim, meio óbvio, mas eles viram que tipo, galera...
Acho que pegou mal, né? Quem diria? Então, enfim, é isso, né, galera? Reclamar, quem diria que funciona, né? E aí esse assunto da PEC da blindagem, eu nem anotei pra gente falar aqui, mas eu recomendo ouvirem o Foro de Teresina, publicado na última sexta, no caso hoje da gravação, que a gente tá ouvindo, que tem um resuminho bem legal dessa situação sobre maneiro. como os deputados, nobres deputados, foram burros de lançar isso nesse momento, que é uma galera que acha que tá tão numa redoma de vidro e que nada pode acontecer, que eles podem lançar qualquer coisa e vai dar certo, e não é bem assim, né? Pois é, assim, ainda existe um limite, sabe? Mas que por mais distópico as coisas estejam, ainda tem um limite e os caras, pelo jeito, eu acho doido isso, as notícias que saíram nessa última semana de, os deputados foram pegos de surpresa pela reação. Eu fico assim, gente, caralho, né? Tipo, que loucura. E aí é muito bom que eles ficaram putos com o Senado, porque meio que assim, vocês deixaram a gente ficar com toda a impopularidade. Tipo, o que acontece quando você é burro. E aí, Gustavo, só pra gente continuar ainda nesse assunto aí, especialmente do Charlie Kirk, né, que a gente comentou o lance do Jimmy Kimmel e tal. Cara, não sei se tu viu isso, que a Apple TV Plus, ela ia lançar uma série chamada A Especialista, com a Jessica Chastain, que é... De repente, quem tá ouvindo e vendo na live não conhece o nome, mas é uma atriz bem famosa e tal. A série acompanha uma mulher que trabalha como líder de um grupo, eu não lembro agora se é FBI, se é CIA, eu acho que deve ser FBI. Agora não lembro, mas enfim, ela é líder de um grupo do governo que se infiltra em grupos extremistas pra impedir atos de violência. Então, tipo, ela entra, sei lá, no Discord dos cria e vê os caras falando que vão plantar uma bomba não sei aonde. E aí ela vai, tipo, né, e mobiliza a polícia e tal, não sei o quê. E aí, simplesmente, a Apple TV Plus adiou a série indefinitivamente por causa dessa situação da morte do Charlie Kirk, porque a série fala de extremismo, não sei o quê. E assim, não é que a série ia sair, digamos assim, a gente tá em setembro, né, dia 26 de setembro hoje. Ela tava programada pra sair, dia 30 de outubro. Cara, ela tava há dias de sair, o primeiro episódio. Há dias de estrear, já tinha post, tinha cartaz, tinha divulgação e tal. E eles simplesmente tiraram a série né, do cronograma. Não tem prazo, agora uma nova data de estreia. Inclusive tem rumores que a série pode ser cancelada, tipo, nem ir ao ar, pode ser cancelada. Isso é muito bizarro, porque mostra como que essa intimidação meio mal que rola pela parte do Trump, o governo americano, os órgãos lá do governo americano e tal, ela funciona até de forma preventiva, porque assim, os caras ficam tanto cagaço de, eu vou lançar e vai ter uma pressão do governo, vai ter uma pressão dos idiotas da internet, que eles são minoria, mas é uma minoria muito vocal, né, a gente sabe como funciona e tal. E muito organizada também. Exatamente, então chega nesse nível dos caras se acovardarem tanto, né, a Apple, por exemplo, se acovardar tanto, de nem lançar uma série que assim, galera, tá pronta, tipo, eles gastaram provavelmente milhões de dólares nessa série, mas eles não querem lançar por causa disso, que é ridículo, porque, de novo, se fosse uma série que aborda diretamente o Charlie Kirk e tal, cara, é uma série que fala sobre grupos extremistas que agem nos Estados Unidos. Isso é mentira? Isso é fake? Isso é inventado? Isso não é, cara. Isso é realidade. E aí o que eu achei maneiro é que a Jessica Chastain, né, a própria protagonista, ela criticou o adiamento, ela falou que ela não concorda, que não alinharam nada com ela e ela é contra e tal, que ela acha que é uma série muito importante pelo contexto atual e tal. Mas é isso, vamos ver o que acontece. O nome da série é A Especialista. Eu até vi o trailer, bem interessante e tal. Mas é isso, tá sem data por enquanto. Caralho, feião, mano. Que muito isso? Feio, ridícula a situação. Verdade, pelo que você lembrou, né? A Jessica Chastain é Interestelar. Ela faz a filha do Matthew McConaughey adulta, né? Bem lembrado. Perfeito. Continuando aqui no nosso girinho de notícias, vamos falar aqui um pouquinho da Assembleia Geral da ONU, porque o bagulho foi quente por lá, cara. Começou nessa semana a Assembleia Geral das Nações Unidas, que a gente comentou semana passada que ia começar, que é o momento anual em que representantes de países do mundo se reúnem na sede da entidade multilateral. E como a gente falou na semana passada, essa prometia ser uma edição importante. A primeira edição desde o retorno do Trump à Casa Branca e, por consequência, a primeira edição depois da guinada fascista do governo estadunidense. E, além disso, a questão da faixa de Gaza prometia bastante. Vários países reconheceram antes e durante da Assembleia o Estado palestino, finalmente exercendo o papel de comunidade internacional que deveriam ter exercido desde o começo para evitar que a situação chegasse até o ponto que chegou. Quem também fez pressão sobre Israel foi o nosso Yulia, o Nine, que falou sobre a omissão da comunidade internacional em um discurso que entrou para a história imediatamente. Eu vou até destacar um trecho aqui que foi bastante replicado e que entrou para a história já como mostra da postura que um presidente brasileiro tem que adotar diante da comunidade internacional e para colocar o Brasil nesse cenário aí. Ele falou assim: nenhuma situação é mais emblemática do que o uso desproporcional e ilegal da força do que a da Palestina. Os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas são indefensáveis sob qualquer ângulo.
Mas nada, absolutamente nada, justifica o genocídio em curso em Gaza. Ali, sob toneladas de escombros, estão enterradas dezenas de milhares de mulheres e crianças inocentes. Ali também estão sepultados o direito internacional humanitário e o mito da superioridade ética do Ocidente. Esse massacre não aconteceria sem a cumplicidade dos que poderiam evitá-lo. Em Gaza, fome é usado como arma de guerra e o deslocamento forçado de populações é praticado impunemente. Então, assim, é um recado bem claro, não só para Israel e seus aliados, como para a Europa, que fechou os olhos para isso e permitiu que o genocídio lá acontecesse. Assim, esse acontecimento ele só foi possível por causa da cumplicidade e da ajuda dos países europeus. Senhora Alemanha, senhora França, senhora Inglaterra, que estavam ou de olhos fechados, passando armas por debaixo dos panos. Então, assim, foi bastante simbólico o discurso do Lula, e eu até nem anotei isso, mas é algo importante pra gente falar. Eu não sei se você vai lembrar, se a galera vai lembrar, que uns anos atrás os bolsonaristas adoravam falar do Brasil usando o termo anão diplomático, que um diplomata sim, lá de Israel usou pra falar do Brasil, assim, que, primeiro, é errado que o Brasil diplomaticamente extremamente importante para o mundo, e esse discurso do Lula só mostra isso, só mostra como o Brasil é importante para a comunidade internacional e tem um papel muito importante. O Brasil é uma das maiores democracias fora do Ocidente, por exemplo. O Brasil, para quem talvez não saiba, nós não somos Ocidente. A gente é considerado subpovo pela Europa, a gente é considerado subpovo pelos Estados Unidos, a gente não é Ocidente. É o famoso sul global, né? Exatamente, a gente é uma democracia forte que está fora desse eixo. Então a gente tem que levantar a voz para essas situações, e é um país que sempre prezou pela paz, coisa que em muitas situações não é do interesse de várias pessoas. E aí o pessoal usava isso, o Brasil é um anão diplomático e tal, esse bando de vira-lata, filho da puta, entreguista, golpista, usava isso pra falar, e o Lula mostrou que não. Existe uma forma do Brasil se colocar pregando pela paz, pregando pela forma como as coisas têm que ser feitas, e da forma como o Brasil sempre foi, que é a história diplomática do Brasil. O Brasil é importante. O Brasil é importante na criação da ONU, por exemplo, lá em 47, é importante em várias questões da ONU. Então, assim, gostando ou não do Lula, esse papel de estadista foi executado muito bem, diferentemente do Bolsonaro, que só fez passar vergonha na ONU. No último discurso dele, por exemplo, ele tava falando de privatização da SEDAI no Rio de Janeiro. Vai tomar no cu. Eu não lembrava disso. O cara foi na ONU falar da privatização da SEDAI, tipo, vai tomar no cu, tá ligado? Cara, eu só quero esclarecer aqui que eu ri um pouco durante sua fala do Lula, porque o Iago Evangelista no chat, quando você imitou o Lula, pra galera daqui do podcast, o Gustavo, na live, eu falei pra ele imitar o Lula no começo. Aí ele parou, porque obviamente era um pouco desrespeitoso. E aí o Iago comentou aqui, por que o Lula é o Bob Esponja? Excelente. Você que perdeu isso, tá na live do YouTube. Tá na live. E o Lula foi aplaudido pra caramba, né? Foi extremamente aplaudido, porque foi um discursaço, assim. Ele também falou de outras situações revoltantes em curso no mundo, como o caso da Ucrânia, que ele disse que tá claro que não vai haver solução militar e que precisa ser encontrado um caminho realista. Ele questionou a categorização de Cuba como um estado patrocinador do terrorismo pelos Estados Unidos. Nossa, e falou sobre a Venezuela, falou sobre o Haiti. Cara, assim, vale a pena dar uma olhada aí, entra na página do governo e lê o discurso, que é bem interessante, cara. É muito bom o discurso, não é muito longo, não. Ele também falou sobre as redes sociais, que não podem ser uma terra sem lei, e fez duras críticas aos ataques dos Estados Unidos à soberania brasileira, que a gente também já falou bastante aqui. De fato, esse assédio judicial, esse assédio diplomático e comercial que os Estados Unidos fazem contra o Brasil é um absurdo, e o Lula se portou como um verdadeiro estadista, num discurso forte, que foi elogiado por gente que entende do riscado. Não sou eu aqui falando de orelhada, não, que gostou. A gente vai continuar acompanhando aí os desdobramentos dessa história, porque parece que ele vai conseguir dobrar o Trump. Mas o grande líder estadunidense, ele é completamente imprevisível, e também vale ficar atento à situação de Gaza, porque a pressão pode fazer a situação dar uma virada por lá. O Pedro Cristian tinha comentado aqui que o Trump se apaixonou pelo Lula nessa Assembleia. Você concorda com isso? Cara, então, eu acho que assim, o Trump, ele é o americano médio, assim. Ele é claramente um americano médio, velho, que acredita em fake news e tem muito poder. Então, assim, ele não aceita alguém que diga não a ele, mas ele respeita muito quem enfrenta ele. E o Lula não se dobrou. Ele fez todas aquelas ameaças porque ele achou
que ia dar certo, que o Brasil ia recuar no processo contra o Bolsonaro e tal, porque é assim que os Estados Unidos funcionam. Os Estados Unidos ameaçam os outros. Sempre foi assim. A diplomacia dos caras é assim. Eles ameaçam os outros pra conseguir o que eles querem. Só que nesse caso não deu certo. Então, assim, o Trump, ele respeita quem se coloca... quem se levanta contra ele. Mas é difícil a gente saber, porque ele tá sempre querendo se dar bem em cima dos outros. Ele tentou chamar o Lula pra uma reunião lá na Casa Branca. Nem fodendo. E aí rola um certo temor de que aconteça algo como aconteceu com o Ramaphosa da África do Sul ou com o Zelensky da Ucrânia, que foram humilhados pelo Trump lá. E aí parece que vai ter uma ligação, uma reunião por telefone deles e... Porque telefone na pior, tu desliga e fala que a ligação caiu, tá ligado? Ih, meu irmão, o sinal tá não ruim. Não tem transmissão, não tem imagem, não vai ser transmitido ao vivo, então tem um pouco mais que é um circo, né? Na Casa Branca é um circo. Exatamente, é um circo. E aí vamos ver, cara, eu acho que assim, tá muito claro que o judiciário brasileiro não vai recuar na situação do Bolsonaro. A pressão feita pelos Estados Unidos não deu certo, e quem está sofrendo mais com isso é o mercado interno americano. O Brasil está conseguindo lidar com isso muito bem. Então, assim, é bem possível que ele recue. E tem uma parada que o pessoal fala que é o taco, né? Que é o Trump always chickened out, que é o Trump sempre recua, sempre foge, que ele... É igual a parada das tarifas lá inicialmente. Ele anuncia... Primeiro muito grande pra depois recuar, porque não é bem assim, não sei o que, é um merda, né? Um covarde que só fala mais alto porque tem um porrete na mão. Pois é. Aí, Gustavo, só continuando rapidamente pra gente fechar os temas sérios, né? Esse tema especialmente de Gaza, né? Do genocídio lá em Gaza. A Jennifer Lawrence se posicionou, disse que o genocídio na Palestina é inaceitável. Abre aspas. Estou apavorada e é mortificante. O que está acontecendo em Gaza não é nada menos do que um genocídio e é inaceitável. Estou apavorada pelos meus filhos, por todos os nossos filhos. Além de tudo, o que me deixa tão triste é que esse desrespeito e discurso na política americana agora vão ser normais para eles. Aí eu acho curioso isso. Aí nada contra a Jennifer Lawrence, que inclusive tá vindo na live. Um beijo pra Jennifer Lawrence aí, grande atriz. Legal, por um lado, mas assim... Pô, cara, isso tá rolando há quantos anos, Gustavo? Já tem o quê? 2 anos? 2 anos. Vai fazer 2 anos agora em 7 de outubro. Então, assim, eu acho que... E aí, de novo, não tô pegando pra crista, porque foi a notícia que surgiu pra mim hoje, revendo aqui pra gente levantar as pautas, né? Não é sobre ela especificamente. Mas, assim, eu acho que é muito fácil tu gritar gol quando todo mundo tá gritando gol. Sabe qual é? No Maracanã? É muito fácil. Então, assim, eu acho que a situação chegou num nível que agora, mais do que nunca, e cada vez mais, tá tão óbvio que é um genocídio, assim, se não era pra alguém, né? Puta que pariu, mas assim, tá cada vez tão óbvio. E eu acho que o discurso na sociedade como um todo, geralzão mesmo, né? Pelo menos aqui no Ocidente, né? Ele já tá dando um ponto de virada tão grande das pessoas começarem a entender que talvez 50 mil crianças mortas, talvez seja um genocídio, né? Vamos parar pra pensar. Então, assim, tá tão indefensável que agora tá muito fácil da galera que é celebridade, que é famosa, né? Então, que em tese tem algo a perder se posicionando, agora tá muito fácil chegar e falar assim, gente, é um genocídio, né? Que bad. Tipo, é o que a gente tá falando há uns 2 anos, sabe qual é? Por isso que eu respeito mais quem falou antes, né, cara? Exato. Porque, assim, agora é muito difícil distinguir quem tá falando porque a opinião pública está falando, porque agora é bonitinho você falar, ou quem tá falando porque realmente acredita. Enfim, quem falou antes, quem colocou a carreira em risco pra falar antes, aí sim é uma galera que você pode olhar e falar, não, beleza, esse cara tinha noção do risco que ele tava correndo e mesmo assim resolveu falar contra esse absurdo. Agora é mais complicado, né, você julgar isso. Mas, ou seja... antes tarde do que nunca, né? Ou seja, beijo pra quem também tá vendo a live aqui, a nossa querida Melissa Barreira, que é atriz do Pânico 6, que inclusive a carreira dela foi pras cucuias, mas ela foi uma das primeiras em Hollywood a se posicionar, falar da Palestina e tal, e aí tiraram ela do filme, tiraram ela de outros filmes, ela foi cancelada lá fora e tal, e enfim, estava corretíssima e na frente de todo mundo. Gustavo, se a pessoa chegou até aqui no programa, o que ela comenta no Spotify? Comenta fruta fresca. Fruta fresca. Você que tá ouvindo o podcast, você chegou até esse momento, entra no Spotify e deixa um comentário lá dizendo fruta fresca. Sabe por que eu falei isso? Não, queria saber. Não, uma das coisas que eu tenho pra falar aqui, cara, é que eu vou recomendar um Tiny Desk, 2 Tiny Desks, na verdade, que eu não sei se é em setembro, né, que a gente não tá em outubro, mas ali, agosto ou setembro, o Tiny Desk faz um mês de celebração da música latina. Tanto que ano passado foi o Catriel e o Paco lá, aqueles argentinos, aí esse ano rolou de novo. Puede, la que puede. Porra, fantástico. Pô, você viu que teve show deles no Brasil?
Vi, cara, não consegui ir. Foi no dia do jogo do Flamengo semana passada, cara. Fiquei super Eu triste. soube no dia seguinte que tinha tido show em São Paulo. Assim, eu iria num show? Não Provavelmente iria, não não. iria. Mas assim, eu soube no dia seguinte que teve o show. Fiquei, pô, talvez eu quisesse ir. Mas não. Cara, pois é, cara. Eu queria ir, foi no circo aqui ainda. O circo é ótimo de ir em show. Mas enfim, tudo bem. E aí, eles fizeram esse mês da música latina. Eu recomendo pra todo mundo ouvir todos lá, porque tem várias coisas. Dá pra descobrir muita coisa legal ouvindo esse Tiny Desk e todas as músicas latinas. Mas tem dois específicos, que um é do Fito Paz. Cara, é um rock argentino, vou colocar assim. É um rock popular argentino, que na Argentina é um fenômeno. E aqui no Brasil não é tão conhecido, porque a gente não costuma olhar tanto a música dos nossos vizinhos aqui. Mas é uma musiquinha bem legal. E um outro que é fantástico é do Carlos Vives, que é um músico colombiano que tem uma música fantástica, que é essa, Fruta Fresca, que de nome você pode não conhecer, mas eu vou falar 3 palavras e eu tenho certeza que pelo menos a galera da nossa cidade vai saber completar a música em português, porque tem uma versão em português. Sim, 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 este amor é tão profundo, sim. Exatamente, que a banda Bros fez uma versão aqui no Brasil, mas o original é o do Carlos Vives e tem várias outras músicas ali com instrumentos colombianos e muito swing e maleabilidade na cintura. Muito bom, eu recomendo aí o Tiny Desk do Carlos Vives e o do Fito Paz também é legalzinho. E aí, Gustavo, você falou de fruta fresca? Eu vou falar de peixe. Então, pra gente ficar no mesmo tema alimentício, porque a série Catfish foi cancelada depois de 9 temporadas, cara. Olha que tristeza. Caraca. Pois é. Nunca vi nada, mas é interessante a ideia. Mas você tá ligado, né? Tô ligado. É muito interessante o conceito do Catfish, assim. O Catfish, pra quem não tá ligado, ele é um reality show que, na verdade, ele começou como um filme. Sabe disso? Não sabia, não. Ele começou como um filme, e assim, um filme documentário, né? Mas feito muito meio que na cagada, assim, sem planejamento. Por que o que acontece? O Nive, que é um dos apresentadores do Catfish, né? Era até hoje um dos apresentadores e tal. Cara, eu não sei porque que eles estavam gravando isso. Eu acho que eles, assim, ele começou a conversar com uma menina no Facebook, se eu não me engano, que é bem antigo, assim, é bem antigo, né? Começou a conversar com uma menina no Facebook, e aí foi rolando aquele flat, DMs e tal, não sei o quê, e eles começaram a marcar de se encontrar, e eu não lembro no filme por que ele tá gravando esse lance, né, indo encontrar ela e tal. Eu acho que ele queria fazer um documentário, não sei se era um projeto da faculdade, uma coisa assim, mas é muito amador, é tudo muito amador, mas acho que ele queria gravar porque, tipo assim, relacionamentos em tempos de rede social, tipo, vou me usar como exemplo, pô, tô indo conhecer uma pessoa que eu conheci, que eu, né, entrei em contato só pelo celular, só pela internet e tal, não sei o quê. E aí, simplesmente, quando ele chega na casa da mulher pra conhecer ela, é tipo uma senhora de 40 e poucos anos, completamente diferente das fotos, ou seja, catfish, né? E aí, eu não lembro se foi ele que cunhou o termo catfish, mas no mínimo o documentário popularizou, até porque o nome do documentário é Catfish, né? E aí, o documentário é contando essa jornada dele pra conhecer a mulher, ele conhecendo a mulher, e ele tem uma atitude até bem legal. Ele tenta entender com ela o que aconteceu. Ele vê que ela é uma pessoa que tem depressão, uma pessoa que é muito insegura e tal. E aí eles ficam até amigos, assim. Ele fala, tipo, pô, entendo o que aconteceu, tipo, te perdoo e tal, não tem problema. É muito legal o documentário. Pra quem nunca viu, assim, é bem legal. E aí desse documentário saiu a ideia da série. Que aí a série, pra quem não tá ligado, é isso. É basicamente o lance do documentário. As pessoas entram em contato com o Nive. Era o Nive e o Max que apresentavam, né? Max era um cara bem grisalho já, tipo, precocemente grisalho. Curiosidade, a esposa dele é brasileira. E aí as pessoas mandavam um e-mail pra eles falando, tô conversando com um cara, às vezes assim, há 2 anos, há 5 anos, há 10 anos, já mandei dinheiro pra ele, já mandei dinheiro pra ela e tal. Eu tento encontrar com ele, mas ele não quer me encontrar, eu tento fazer videochamada, ele aparece de capuz, tem gente às vezes que aparece de capuz na videochamada e a pessoa fica assim, será que é um catfish? Eu fico, porra, vocês estão de sacanagem? Então assim, e aí a proposta do programa é essa, eles recebem um e-mail das pessoas, cada episódio é um caso em que isso eu acho muito legal, eles pegam a pessoa, eles vão até a cidade da pessoa e aí entrevistam ela, entendem sobre o relacionamento e eles tentam desvendar se a pessoa é catfish ou não, vão atrás da pessoa, viajam até a pessoa, trazem a pessoa pra eles se encontrarem e tal. E é muito maneiro, assim, eu vi muitos episódios com a minha esposa, porque ela é muito fã, né, com a Thames. E assim, tem uns episódios que eu ficava assim, isso tá com a cara de ser armado, tá uma cara meio esquisita, ou armado pelo programa, ou armado pelas pessoas mesmo, né? Tipo assim, Gustavo, vamos fingir que você é um catfish? Vamos conversar aqui pra gente aparecer no programa, sabe? Mas tem umas histórias que tu fica assim,
Não tem como ser inventado, porque as emoções são muito reais e tal. E, cara, tem umas histórias... Tem história engraçada, tem história constrangedora, tem história assustadora e tal. Já teve treta, os caras já quase caíram na porrada, já tiveram que separar a gente brigando e tal. Então, assim, pra quem gosta do que eu chamo carinhosamente, juro que não é ironia, do que eu chamo carinhosamente de conteúdo lixo, que é aquele conteúdo que não vai agregar nada na sua vida, mas ultraprocessado, né? Igual os Cheetos. Não vai te fazer bem, mas às vezes é gostoso. Olha, eu ia dar o exemplo dos Cheetos, Gustavo. Ah, olha aí. Amizade. E aí, Então, assim, pra quem gosta desse tipo de conteúdo, inclusive eu vou falar de um conteúdo desse, um dos maiores conteúdos lixo da atualidade, eu vou falar mais pra frente. Então, pra quem gosta, eu recomendo o Catfish, tá no Paramount Plus, os episódios e tal. Mas é uma pena, foi cancelado depois de 9 temporadas, mas pelo menos eu tava lendo também, que né? Não, também tá bom. E é desde 2012 a série, cara. É muito antigo. Tanto que já trocou o Max, saiu e tal. Mas pelo menos eu achei legal que a MTV deu carta branca pra eles tentarem vender o programa pra outras emissoras, outros streams e tal. Tipo, fica à vontade pra continuar o programa em outro lugar. Então, quem sabe, de repente continua. Mas pra quem gosta de reality show, eu recomendo bastante. Vamos fazer rapidinho aqui, Gustavo, o giro de trailers. Que primeiramente saiu o trailer de um jogo, cara. O jogo do Wolverine. Cara, doideira, cara. Tu viu? Eu vi só cenas isoladas e achei bastante interessante. Vou ter que comprar um PS5, não vai ter jeito. Bem violento, né? Achei maneirinho. É o novo jogo da Insomniac, que é o mesmo estúdio que fez os Homem-Aranhas do PlayStation 4, do PlayStation 5. São, jogos incríveis. Eu gosto de todos, né? Muito legais. Achei interessante pra caramba. E era um jogo que ele parecia que tava meio esquecido, assim, porque tá em desenvolvimento há muito tempo. Não tava tendo update dele e tal. E acabou que saiu esse trailer, é bem interessante. Só o que me deixa meio bolado, mas eu entendo porque, assim, é um jogo de videogame, tem que ter algumas coisas, algumas mecânicas e tal. O Wolverine tá usando a garra dele nas pessoas, ele tem que dar mais de um golpe pra pessoa morrer. Entendeu? Não, eu entendo. Porra, eu tô sendo babaca. Eu entendo que, é um jogo de videogame. Não dá pra todo inimigo que ele encontrar você dar um golpe e acabou. Parte pro próximo, né? Eu entendo. Mas pra mim é o mesmo problema que rola com o jogo de Star Wars com sabre de luz. Que o sabre de luz vira um bastão, né? Que o cara bate numa pessoa com sabre de luz, é tipo... você tem que dar 5 golpes pra matar o inimigo. É tipo, amigo, é um sabre de luz. No primeiro caiu o braço, caiu a cabeça, sabe qual é? Mas enfim, é só uma reclamação boba. O Wolverine sai pra PlayStation 5 no final de 2026. Aí eu tô contigo, Gustavo. Eu comprei o PS5 basicamente pra esses exclusivozinhos assim, sabe? Tipo God of War, Homem-Aranha e tal. E, os jogos do Homem-Aranha são muito maneiros, cara. Eu gosto demais. São muito bons. E aí, trazer aqui uns trailers aí, sim, de filmes e séries que saíram. Cara, saiu o teaser de um filme chamado A Noiva. Simplesmente é um outro filme do Frankenstein que vai ter, né? Vai sair agora no final do ano o Frankenstein do Guilherme Del Toro, né? Com o Jacob Elordi de monstro, o Oscar Isaac, né? Como o Dr. Frankenstein e tal. Mas vai ter um outro filme do Frankenstein, dirigido pela Maggie Gyllenhaal, que é a irmã do Jake Gyllenhaal, né? Uma atriz também e diretora. E, cara, eu achei muito doida a vibe, porque como o nome diz, né? A noiva... Outra parada? Outro universo ou a mesma coisa? Não, é outro... Como assim? Em relação ao do Del Toro? Não, separado. Completamente separado. Vai focar na noiva do Frankenstein, né? Porque quem tá ligado, primeiro surge o monstro Frankenstein, depois tiveram uns desdobramentos que aí, confesso que eu não sei se são oficiais, tipo, pela Mary Shelley, né, mesmo, que escreveu, mas surgiu a noiva do Frankenstein, né, que o Frankenstein tá sozinho, ele quer que criem um outro monstro pra ele, né, ter uma companheira e tal, e aí o filme, cara, eu achei muito interessante, né, saiu só esse realmente é um teaser mesmo, e aí, sabe qual é a coisa mais interessante, Gustavo? Você sabe quem é o ator que faz o monstro de Frankenstein? Antônio Fagundes. Christian Bale. Nossa senhora. O nosso Batman aí, né? Um dos Batmans e tal. Caralho. Então, eu tô muito curioso. A atriz de Frankenstein não é muito famosa. É a atriz que fez aquele filme Homem, né? Aquele Man lá de terror e tal. Mas Quem mais que tem aqui? Acho que tem o Jake Gyllenhaal, né? O irmão dela, né? Da diretora tá no filme, Jake Gyllenhaal. E tem a Penélope Cruz também. Olha aí. E aí eu achei muito doido, cara. Pela vibe do teaser, assim, eu achei uma parada meio misturada, assim, tipo um Cruella com Bonnie e Clyde, porque eles começam a cometer crimes e eles são, tipo, super violentos juntos e tal. Uma vibe meio... Aí eu não sei se é uma boa referência, mas uma vibe meio Coringa também, sabe? Meio Coringa e Harley Quinn e tal. Achei interessante, mas assim, a galera agora vai ficar com o pé atrás porque, a princípio, o filme é musical. Eu sei que muita gente não gosta de musical, mas não foi... Esse filme eu acho que ele tá um pouco naquela onda dos filmes que tem medo de admitirem que são musical no marketing. Porque nada oficial foi dito sobre ser musical, mas um dos atores que tá no filme, ele falou, tipo, gente, é um musical. Tipo, tem vários números musicais, sabe? Então, eu acho que o marketing vai tentar dar uma escondida e tal. Mas enfim, só sai no dia 4 de março do ano que vem. Tá bem longe ainda. Mas enfim, qualquer novidade, quando sair o trailer completo, a gente traz aqui também. Sim. É A Noiva, com ponto de exclamação. Então, é A Noiva? Tem que ser assim. Um outro filme que eu queria trazer aqui, que eu achei muito interessante, cara, um filme brasileiro, né? O trailer de um filme brasileiro. Um filme chamado Assalto à Brasileira, com o nosso querido Murilo Benício, o ator que vai ser o melhor
Cara, eu amo esse meme aqui, calma aí. O nosso tufão, né? O nosso tufão e o nosso... Cadê? Esse aqui, eu adoro esse meme, cara, que é o... Acho que é na novela América, que ele faz um Tião. peão, né? Como é que era o nome? Tião. É o Tião, né? O Tião. E aí... Ah, não tá dando pra galera ver. Calma aí, só vou mudar rapidinho aqui. Pronto. Eu chutei assim, colossalmente. Nome Esse aqui. Murilo Benício, novela América. É Tião. É Tião? Nossa senhora, parabéns, Gustavo. E aí é muito bom ter esse meme dele numa cena meio dramática. E tá a legenda em inglês, tipo, I'll be the best rodeo rider em Barretos. Eu adoro esse meme, é muito aleatório, né? Teve uma vez que minha mãe contava uma história que ela foi almoçar com a minha avó. E aí tava o Murilo Benício no restaurante almoçando. Aí a mãe foi falar pra minha avó, falou assim, mãe, quem tá ali é o Murilo Benício, mas ele tá com um cabelo diferente porque ele tá fazendo um personagem e tal. Ele tava com um cabelo que talvez a minha avó não fosse reconhecer. Aí minha mãe falou isso pra ela, falou, ele tá aqui, mas tá com cabelo diferente, vê se você reconhece. Aí minha avó virou pra ela e perguntou, mas quem tá aí, é ele ou o personagem? Muito bom. É uma dúvida que se você falar pro ator errado, você acaba com a carreira do rapaz. Então, outro trailer que eu queria trazer aqui é o Assalto à Brasileira. Cara, eu achei interessantíssimo esse trailer. É com o nosso querido, né, Murilo Benício e tal. Cara, muito interessante. Simplesmente o Murilo Benício, ele é jornalista, ele é demitido do trabalho, ele vai no banco sacar a rescisão dele. É um drama? O filme é um drama. É comédia. Comédia com ação, se tem um jornalista, é um drama. Ah, justo. E aí, eu acho que ele se passa nos anos 90. Ah, 87. Em 87. E aí, ele chega lá pra sacar a rescisão. Simplesmente, o banco começa a ser assaltado. Entram 7 pessoas armadas, encapuzadas, começam a assaltar o banco. É baseado numa história real. É baseado na lendária história do assalto a uma agência bancária em Londrina, no Paraná, em 1987. E até hoje, é o roubo com mais reféns da história do Brasil. Foram mais de 300 reféns feitos. Só que uma coisa interessante que rolou, que o trailer mostra, os ladrões eram super atrapalhados. É assim, eu não sei até que ponto o filme também tá sendo hiperbólico e tal, mas os ladrões eram super atrapalhados, mas eles eram super carismáticos. Então eles foram ganhando a simpatia da população. A população começou a torcer por eles e tal, aplaudir os caras. O Murilo Benício começa a ficar amigo deles e tal também. E, cara, muito interessante. Eu senti uma vibe bem aquele... Não sei se você já viu esse filme, Um Dia de Cão, com Al Pacino, que é bem essa vibe, assim. Cara, quem nunca viu... Filmaço do Al Pacino no auge, novinho, também, Al Pacino Prime. Ele faz um ladrão de banco, que ele entra com um parceiro pra roubar banco. De cara, o assalto dá errado, a polícia cerca o lugar. E ele meio que começa a ganhar a simpatia do povo. Só que assim, esse do Al Pacino é mais suspense e drama, né? Mas é muito bom, cara. Quem nunca viu, um dos maiores filmes do Al Pacino, muito legal. É Um Dia de Cão, o nome. E aí, esse eu tô... Ah, a Luísa comentou no chat. Eu amo Um Dia de Cão. Boa, Luísa, bom gosto. Muito bom, muito divertido. Mostra o poder da mídia também. Tem muitas mensagens legais esse filme. Então, pô, Assalto à Brasileira, achei... E além disso, eu achei um dos trailers mais legais de filme brasileiro, assim, que eu vi nos últimos anos. O trailer é muito bom, dá vontade de ver o filme, é bem editado, não mostra muita coisa e tal. Então, pô, tô dentraço do filme. Pena que ele ainda não tem data de estreia. Mas ele tá estreou em alguns festivais, tá passando em alguns festivais, até que estão rolando agora essa semana no Brasil. Mas qualquer novidade a gente traz aqui. Eu acho que ele deve sair nos próximos meses. Acho muito difícil demorar muito, porque, assim, o filme parece que já tá bem pronto já. Até porque tá rodando festival, né? Óbvio. Mas, enfim. Então, o nome é Assalto à Brasileira. Vamos ficar de olho aí, porque promete muito. E pra fechar o nosso giro de trailers, eu queria trazer o trailer, Gustavo. Saiu um novo trailer de um pequeno filme, que talvez vai fazer uma grana, chamado Avatar 3. Avatar, Fogo e Cinzas. Tu viu esse trailer novo? Não, cara, não vi. Avatar não me pega, não, mano. Não, justo, me pegou na época, não vou embarcar nesse trem agora. Não, justo. Só que o que aconteceu, que eu achei muito doido? O trailer novo que saiu, ele revela... Eu achei que foi um pouco demais, mas ele revela um bagulho que é tipo mudança de paradigma no universo do Avatar. Porque agora, pelo que o trailer mostrou... Aparentemente, os humanos conseguem respirar em Pandora sem máscara de oxigênio. E, inclusive, eles conseguem fazer aquela mesma conexão pelo cabelo com os animais, com as plantas. Isso é algo completamente novo, sabe qual é? Porque na trama do Avatar 2 e tal, tem um humano que meio que foi adotado pela família do Jake Sully, que é o principal lá, sim. Eu sou uma das 2 pessoas no Brasil que sabe o nome dos personagens desse filme. Até porque eu vi a porra do filme 3 vezes e meia, porque deu problema lá, filmaram a tela na pré-estreia, enfim. E aí tem um garoto que tá com a família do Jake Sully, que é um garoto humano, só que ele tá de máscara o tempo todo, ele tem uns dreads e tal, e aí o dreads é relevante, tá? Porque eu vou falar. E aí
no trailer mostra ele sem máscara e o Jake Sully falando, eu acho que agora os humanos param de respirar em Pandora, e se a humanidade descobrir isso, vão querer vir pra cá, e aí fudeu. E aí mostra também ele usando um dos dreads pra se conectar com um bicho lá do planeta. Eu fiquei assim, que porra é essa? O que tá acontecendo? Então, tô muito curioso. Não entendi porra nenhuma, não sei se sempre foi possível fazer esse tipo de coisa, ou se alguma coisa mudou no planeta, que agora tá dando e tal, porque tem uma boa diferença de tempo entre o primeiro filme e o segundo, né? Mas enfim, tô curioso. E outra coisa que eu recomendo muito também, Gustavo, é a pessoa que tá ouvindo o podcast, a pessoa que tá na live aqui com a gente da gravação, conhecer a nossa vizinhança do Esperon a partir de R$5 por mês. Você ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo. Você ajuda produtores de conteúdo independentes e, além disso, você entra no grupo do WhatsApp, nosso grupo exclusivo pros apoiadores aqui do nosso projeto. De novo, R$5, galera, mais barato que a maioria, todos os streamings, né, hoje em dia. Você entra no grupo do WhatsApp pra conversar comigo, com o Gustavo, com toda a nossa comunidade maravilhosa, gente boa pra caramba, faz novas amizades, é muito legal, a gente se diverte a beça lá no grupo. Então, se você quiser entrar, fica à vontade, tem link na descrição do episódio. Se você quer no seu ouvidinho, catarse.me/Esperon. Tô botando o link aqui agora também no chat da live. Quem entrar vai ser um prazer receber lá no grupo. Só lembra de me avisar quando você entrar, pra eu saber e poder te mandar o link pra acessar o grupo, beleza? Cara, falando em vizinhança e pessoas que se gostam, não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas eu fui assistir essa semana um clássico do cinema. Eu assisti Noviça Rebelde. Porra, nunca vi. Então, cara, aniversário de 60 anos do lançamento do filme. Parabéns! Parabéns pro filme que tá vendo a live. Parabéns pra você. Teve várias sessões especiais aí ao redor do mundo, e aqui no Rio de Janeiro foi no Estação Botafogo. E assim, cara, primeiro eu queria falar que tem algo de muito especial em uma sala lotada pra assistir um filme que tem 6 décadas assim de idade. Maneiro. Cara. Isso é bem legal. E pra mim teve uma questão ainda um pouco mais especial, porque é um filme muito caro à minha família, assim. Foi um dos primeiros filmes que todo mundo assistiu junto lá em casa. Não. Vou chegar lá. Mas foi o primeiro filme que todo mundo assistiu junto lá em casa. Minha mãe, os 3 tios, a minha avó e meu avô, que assistiram no cinema. Minha tia Vivi falou que foi o primeiro filme que ela viu no cinema, então ela lembra muito. E além disso, com um certo spoiler aqui de um filme de 60 anos, tentando não revelar tanto, tem uma história ali de uma certa migração forçada que é muito cara à minha família. Meu avô teve que fugir da Grécia por perseguição política. Isso causou sequelas psicológicas seríssimas nele, que refletiram na minha família, assim. Então, são coisas que meus tios carregam até hoje. Minha mãe, que não é mais viva, carregou os efeitos disso até os momentos finais da vida dela. Então, assim, foi uma sessão com todos esses elementos ali que vai ficar marcada pra mim. Foi bem legal, teve um lado emocional. E aí... Cara, eu não dei spoiler nenhum, mas tudo bem. Tu falou que era spoiler do filme? Eu tirei o fone, pô. Tentando não dar tanto spoiler assim, vai ter que ouvir no podcast agora. Ih, caralho. E aí, falando do filme... eu podia dar spoiler agora e te fuder. E aí, falando do filme, eu tava esperando um ritmo bem mais lento, assim, mas acontece bastante coisa, assim. É longo, tem quase 3 horas de duração, mas tem coisa acontecendo o tempo inteiro. É um musical, né? Mas qual é a história? Conta aí. É um musical, vou chegar lá. É um musical clássico, então tem aqueles momentos que o filme inteiro para acontecer uma música, e são músicas que servem mais ao sentimento dos personagens e da onde o filme quer te levar, do que pra servir ao andamento da história, mas eu achei isso muito bem feito, assim, é muito foda como o clima das músicas vai mudando ao longo do filme, enquanto os personagens vão tomando contato com a realidade que cerca eles ali e os problemas que se aproximam. A história é de uma noviça que é rebelde. Não, mentira. Essa tradução do título não é lá muito boa. É uma história de uma... É que em inglês é The Sound of Music, né? Tipo, é o som da música. Que também não tem muito a ver, né? O estilo do filme é musical, mas assim, a história não tem nada a ver com música em si. É a Julie Andrews, que aí é famosíssima atriz, fez várias coisas. É da Mary Poppins, não é ou não? Eu acho que é. Vou vendo aqui. Ela mesmo. Ela interpreta uma aspirante à freira que não leva muito talento pra coisa ali, pro... Não sei como é que é. Eu ia falar seminário, mas seminário acho que é só de padre. Mas não leva muito talento ali pra ser freira, e aí a madre superiora lá do convento percebe isso e manda ela pra ser governanta
de uma casa de um cara da marinha que tem 7 filhos e o cara perdeu a mulher, e aí os 7 filhos são meio difíceis de controlar, e o cara tá meio em depressão ali porque teve que colocar disciplina na casa e não sabe como fazer isso, e várias governantas entraram e saíram, e aí o filme vai se desenrolando. Cara, eu recomendo bastante, é bem legal. Recomendo aí pra quem gosta de musical. Tem aquela questão de todos os filmes que se tornam clássicos, que a gente até chegou a comentar por aqui, que eles acabam sendo referenciados muito, né, ao longo dos anos, então perde um pouco do impacto que teve na época, mas ainda assim é um filme muito bom, recomendo muito. E o final, cara, ele vai... Chega um momento ali que ele dá uma guinada, ele te pega pelos culotes e te leva embora. Maneiro, vou assistir. Cara, essa semana eu esqueci de comentar quando a gente falou de show, que eu falei assim, não, eu nunca iria num show, não sei o quê. Não, porque eu fui num show essa semana. Eu simplesmente, aleatoriamente, fui num show do Péricles, do Periclão. É verdade. Porque Rei da voz. Pois é, cara, teve um evento da Meta, né, que é a empresa dona do Facebook, do WhatsApp, do Instagram e tal, do Threads. E aí... O happy hour do evento era um show do Péricles, simplesmente isso. Tipo, palestras sobre o futuro, né, e inteligência artificial, produção de conteúdo e tal. E aí, no final, o Péricles entrou no palco e começou a cantar. E aí eu tava lá cantando Madureira. Muito maneiro, cara. Deu pra chegar pertinho dele, tirei foto. Assim, eu ia falar, tirei foto com ele. Eu tirei uma selfie e ele tava no fundo, né? Não sei se conta. Mas, pô, muito maneiro. Eu e meus amigos, a gente foi no Brasil e Argentina e tirou uma foto com o Messi. A gente tá arquibancada e ele no campo, mas a gente tirou uma foto com o Messi. Justo, tirou foto com o Messi. Eu achei maneirinho, ele parece ser um cara muito simpático, assim, ele foi mó gente boa. Pô, ele é fantástico, e ele falou assim, ele é fantástico. E ele falou assim, pô, eu tô com os problemas na minha conta ainda, no fim eu vou falar com vocês. Achei muito bom, vou bater um papo aí. Então achei um abraço pro Péricles aí que tá vindo na live. E aí, a gente falou de conteúdo lixo no começo do episódio, né? Qual foi o conteúdo mesmo? Era o Catfish? Não. Acho que era o Catfish. Era o Catfish, né? E, cara, um conteúdo lixo que bomba toda vez que sai, que é o Casamento às Cegas, Gustavo. Porque estamos em meio a uma nova temporada. Eu acho que acabou de acabar, saiu nos últimos episódios, se eu não me engano. Eu não vi ainda os últimos, eu vi só, talvez, o primeiro terço, né? Eles estão ainda na lua de mel. Mas, cara, só queria trazer porque, assim, galera, é bom demais. É ruim? É. Mas é bom demais, cara. Que conteúdo lixo, que cheetos delicioso é esse negócio. Porque nessa nova... Pra você que não tá ligado ao Casamento às Cegas, assim, são casamentos às cegas, né? As pessoas entram... Homens e mulheres, é bem assim mesmo, bem binário, assim, homens e mulheres entram no experimento, eles chamam de experimento, é muito engraçado isso, cara, ai, eles entram no experimento. Levam muito a sério, né? Exatamente, eles entram no experimento, cuidado com os cientistas. E aí, qual é o lance da brincadeira, né? Os homens e as mulheres... A famosa antropologia de boteco, né? Pois é, e aí qual é o lance? Homens e mulheres querem se conhecer, são pessoas solteiras e tal, e aí, só que qual é o jump of the cat, qual é o pulo do gato? Eles entram em cabines que são separadas por uma tela que todo mundo acaba abraçando, porque é ridículo, mas as pessoas abraçam. E aí eles só conversam por voz. Um escuta o outro e tal, mas eles não se veem, porque a proposta é tipo, será que é possível você não só se apaixonar por uma pessoa, mas depois você continuar apaixonado e querer casar com uma pessoa que você não viu, né? Então, elas vão conversando, vão se conhecendo e tal. Você pode escolher alguém pra ser o seu foco ali e tal, e você eventualmente pede essa pessoa em casamento. E aí, quando você pede casamento, meio que para essa parte, e aí sim, os dois participantes se encontram, se veem, né? E aí, normalmente, costuma ser fofo, mas, cara, às vezes rola, e rolou nessa temporada, levíssimo spoiler, rolou nessa temporada, da porta abrir e a pessoa não gostar do que ela vê. E, cara, vou te falar, eu falo isso com a Tami direto, esse seria o maior trauma de toda a minha vida. Eu nunca ia superar. Imagina, eu entro num programa que, vamos se conhecer sem se ver, legal. Porra, eu me conecto a alguém, a pessoa me pede em casamento, só que quando ela me vê, ela desiste porque ela não gostou da minha aparência. Tipo assim, caralho, acabou. É bizarro. Não me recupero. E aí, enfim. E aí, qual é o lance dessa edição, né? Esse é o panorama geral do Casamento às Cegas. Essa edição agora é 50 a mais. Caraca. É só com a segunda pra terceira idade propriamente dita, né? E é muito... Tem uma mulher que ela parece a Ivete Sangalo velha, muito engraçado. É idêntica a Ivete Sangalo. Doideira, a Veveta. E aí... A Veveta já é 50 a mais, né? Já, mas é que a mulher parece uma Ivete Sangalo mais velha ainda. Perfeito. Que ela tem acho 70 e poucos anos, uma coisa assim, a participante, né? Entendi. E, cara, muito interessante, terrível, participantes horrorosos. Eu vi uma pessoa comentando algo que eu concordo muito. Parece que os homens do Casamento às Cegas 50 a mais não esperavam que as mulheres fossem ser 50 a mais também, sabe? Então, a galera é meio idiota. Tem um caso aí... fofoca, Gustavo. Tem um caso que tá rolando. Um cara... vou chamar um senhor e uma senhora. Eles estavam conversando e tal, não sei o quê. Mas acabou que tanto o senhor quanto a senhora
Me dá nomes, Gustavo. Alberto e Madalena. O Alberto e a Madalena conversaram muito nas cabines, flertaram muito, mas acabou que Alberto escolheu outra pessoa e Madalena escolheu outra pessoa, e aí rolou os pedidos, eles aceitaram e tal, beleza. Só que o programa, ele é muito capcioso. O programa, ele é ardiloso. Porque o que ele faz? Depois que tem os casamentos, eles definem quem são os participantes que vão continuar e tal. Parênteses. Tem participantes que pedem casamento, mas o programa escolhe não mostrar, por motivos. Então não manda pra lua de mel, não segue com eles e tal. E aí, leva os participantes pra uma lua de mel, que, com todo respeito à Netflix, um abraço pra Netflix, o orçamento desce a cada temporada, porque as luas de mel antigamente era assim, um lugar muito fora e tal, e aí vai dando uma diminuída. Agora é um chalé intimista. Tipo, tá, tudo bem, beleza. Mas aí eles vão pra lua de mel. Mas eu iria, tá? Netflix, iria muito. E aí... De graça? Exatamente. E aí, qual é o lance? Eles passam, se eu não me engano, 4 dias juntos, meio que nessa lua de mel, fazendo atividade, se conhecendo e tal, não sei o quê. Só que aí, o que o programa faz de sacanagem? Ele junta a galera toda. Tipo assim, não é só cada casalzinho na sua lua de mel. Tem atividades em grupo e tal, então as pessoas se veem. E o que aconteceu? Alberto e Madalena se viram nessa interação. Caraca. Eles não tinham se visto antes. Não, porque até você ir pra lua de mel, você não vê os outros participantes, assim, você vê os outros homens, né, que você vai pro lounge dos homens e tal, mas você não vê as outras... Então, até você ir pra lua de mel, você não vê outras pessoas com quem você estava conversando, né? Assim, claro, essas outras pessoas também foram pedidas de casamento e estão na lua de mel, mas também, mais pra frente, porque tem a fase das cabines, pede casamento, vai pra lua de mel, fica na lua de mel, e aí tem a fase que eles chamam de vida real, que eles vão meio que viver o dia a dia em São Paulo, pra ver se eles conseguem se adaptar à rotina, um com o outro, vendo junto no apartamento e tal. E aí eles fazem um outro encontro com todo mundo que participou. Então aí sim é a chance definitiva de você ver todo mundo que você flertou, com quem você ficou em dúvida e tal. Só que na lua de mel já rola esse pequeno encontro entre os casais que foram. E um dos casais era Alberto e sua respectiva, e Madalena e sua respectiva. E deu pra ficar claro que Alberto e Madalena se arrependeram amargamente, porque eles se gostaram do que eles viram, né? E assim... Vamos ser adultos aqui, Gustavo? E audiência? Não, faz sentido, cara. Não, tem problema. Isso não é um erro. Acontece. Você pediu uma pessoa em casamento, você se arrependeu. Então, este fato... você pediu uma pessoa em casamento. Chegou lá na lua de mel, você encontrou uma outra pessoa que você tava em dúvida. E você, você realizou, né? Fazendo um falso cognato. Você realizou que você errou. Eu acho que não tem problema. Isso não é um problema. É uma situação ruim, é uma situação chata e tal. Mas não acho que você é um escroto por acontecer isso. Agora, depende de como você vai lidar com isso. Porque uma coisa é você chegar então assim, eu sou o Alberto e, cara, eu quero ficar com a Madalena. Eu vou chegar pra minha respectiva e falar assim, poxa, fulana, eu te peço desculpas, mas eu acho que eu me arrependi da minha decisão, você é uma pessoa fantástica, mas, poxa, eu não quero seguir com você, eu quero tentar com a Madalena, me desculpe e tal. De merda, situação de merda e tal, mas a gente tem que pensar na nossa felicidade também. Beleza. Cara, só que o que eles estão fazendo... Aí, galera, leve isso um spoiler, mas é pela fofoca, tá? Só que o que eles estão fazendo... Eles são muito filhos da puta. E os dois meio que fizeram a mesma coisa ao mesmo tempo. O Alberto começou a cavar briga com a respectiva dele. Caralho. E aí, a respectiva dele começou a tratar ela meio mal, meio frio e tal. E aí, quando a mulher, obviamente, começou a meio que reclamar disso, mas numa boa, tipo, poxa, você tá distante, o que tá acontecendo? Ai, porque você tá me sufocando, você tá muito carente. Eu acho que não vai dar certo. E a mulher começou a ficar chateada, revoltar. Pô, que isso? O que você tá fazendo? Vê, você tá brigando comigo. Quer saber? Então não quero. Pra ser meio que assim, pra ele poder terminar, mas sem assumir a culpa, né? Não, terminei porque ela não é culpa minha. Só que Alberto e Madalena começaram a fazer isso ao mesmo tempo. Então eles são muito filhos da puta. Eu não sei ainda como terminou essa situação. Vou assistir aqui depois da live, vou continuar vendo. Trago o update semana que vem. Posso trazer? Caraca. Covarde. Não, pode, claro. Cara, inclusive viralizou nessa semana aí um jeito de ver o casamento às cegas, né? Você botar uma toalha na frente pra você não ver os participantes. Eu achei interessante a ideia. É bom também. Falando em não ver, cara, o que a gente viu essa semana foi Peacemaker engrenar, né? A gente falou semana passada que tava difícil e tal. E aí, antes disso, Esperão, você sabe que eu não tenho problema em admitir meus erros. Eu não sou uma pessoa orgulhosa. Inclusive, eu sou a pessoa que vai ser o primeiro a apontar meus próprios erros e o primeiro a me criticar por isso. Então lá vai. Você tava certo sobre a abertura, rapaz. Cresceu em mim e eu tô adorando. Eu terminei de assistir o último episódio que lançou, que é o 6º. Assim, logo antes da gente entrar na live, eu falei, cara, eu vou assistir pra gente poder falar no podcast. E aí, desse episódio eu tive que pular e eu fiquei, que droga, pulei, que merda. Não, é legalzinho. Só vai dizer, a gente vai comentar primeiro sem spoiler, mas se a gente for entrar em spoiler, a gente avisa, tá? Pode ficar tranquilo. Isso, exatamente. E aí, antes de eu assistir o 6º episódio, o 5º, cara, eu não achei ele tão andando de lado, não. Eu achei que ele dá uma evoluída nos personagens num sentido emocional. Então, assim, eu acho que ele tratou bem
muita questão emocional dos personagens, mas comparando com o sexto, aí não tem como. Aí agora o bicho pegou, né? Não, eu gostei pra caramba. Eu acho que esse episódio... É porque o problema que a gente tava com essa temporada era que meio que todo episódio prometia... Assim, gente, eu só vou falar... Não vai ser spoiler, porque, pô, isso tá em toda a divulgação e tal, né? Mas, assim... Todo episódio meio que tava prometendo assim, agora eles vão pro multiverso, agora eles vão naquela porta, agora vai. E nesse episódio 6, finalmente foram e tal, descobrindo algumas coisas que a gente vai falar com spoiler e tal. Eu gostei muito, eu acho que só perdeu um pouco a força, porque eu acho que tava muito óbvio já o que era, o que ia acontecer, então só foi uma confirmação. Puta, pra mim não tava. Pra mim não tava óbvio. Cara. Não, mas de repente é porque você também não tava muito ligado nas teorias que estavam rolando. Tipo assim, pra galera que tava, tipo, acompanhando, já tava, tipo assim, só pode ser essa situação, né? Mas assim, gostei muito. Acho que dilemas muito interessantes foram apresentados, especialmente com o próprio pacificador e tal. Mas acho que a gente tem que entrar em spoiler. Acho que também não dá pra falar muito sem spoiler sobre isso. Então o spoiler é a partir de agora. Então, ó, você que tá aí lavando a louça... Corre pro celular, porque a gente vai falar com spoiler, mas ó, não acabou a live, não acabou o podcast, tá? Então, só pula pra próxima sessão, porque eu tenho alguns filmes pra falar ainda. Então, vamos lá, spoilers em 3, 2, 1, esperou um aviso, está avisado. Cara, então, eles descobriram, né, que o tal da outra dimensão lá do Chris, tá, que tem o pai dele legal e vivo, o irmão vivo também e tal, é o que o pessoal nos quadrinhos identifica como Terra X, que é a terra onde os nazistas venceram a Segunda Guerra Mundial, e aí... Os Estados Unidos foi dominado, tanto que a bandeirinha lá que dá a confirmação final do episódio, né? Tem a suástica na bandeira dos Estados Unidos e tal. E eles são muito safados, cara, porque nos outros episódios, isso não, é porque, como tu tava ligado nas teorias e tal, a galera tava apontando que todas as bandeiras que apareciam no escritório e tal, estavam meio que enroladas pra não aparecer, entendeu? Perfeito. E aí, então, foi revelado, né, que é realmente a terra dos nazistas e tal. E também algo que muita gente estava se ligando é que nenhum dos figurantes daquela outra dimensão era uma pessoa não branca. Não só negro, né? Poder ser asiático e tal. Isso eu não tinha me ligado, cara. É foda, né? E é muito doido isso, porque era muito verdade. Se você for ver os episódios, não tem nenhum, assim, nenhuma pessoa de cor, né? Como se diz em inglês e tal. E, cara, eu achei muito... Não, e isso é maneiro porque eu acho que isso é um caminho interessante a se seguir, porque ele vai muito na crítica da primeira temporada ao Pacificador, né? Que é uma crítica a esse tipo de gente, né? Esse identitarismo branco, que é o grande mal dos nossos tempos, de uma galera que realmente acha que se não fosse esse tipo de gente... que é não brancos, o mundo seria perfeito. E não é assim, né? Pro mundo ser dessa forma, ele precisa literalmente ser nazista, precisa exterminar o resto das pessoas. Pois é. E eu até vi uma pessoa comentando assim, tipo, o James Gunn tá basicamente dizendo, então, que se o mundo onde os nazistas venceram seria um mundo perfeito. Tipo, cara, obviamente aquele mundo, além desse ponto, não vai ser perfeito, sabe qual é? Tipo, exato. Estão literalmente perseguindo a Adebayo, né, que é uma mulher negra, estão literalmente perseguindo ela na rua. Você acha que a série tá querendo dizer que aquele mundo é perfeito? Você é maluco, entendeu? Sim. Vamos tentar interpretar um pouco as coisas, né? Então, pô, achei muito curioso. Porra, eu gostei demais do Vigilante com o outro Vigilante. Eu adorei a interação deles, cara. Pô, esse personagem tá maravilhoso essa temporada, cara. Muito bom. Aí eu vi uma galera falando uma parada que eu concordo muito, cara. O Vigilante do Pacificador, ele é um Deadpool melhor do que o Deadpool do Ryan Reynolds. Ele tem uma vibe muito do Deadpool, sabe qual é? E eu acho que o Deadpool não é personagem pra ser protagonista também, né, cara? Tem isso também. A Marvel deu muita atenção a esse personagem e eu acho que ele não se sustenta tanto assim. Pois é, cara, eu adorei eles interagindo, eles super animados, se completando. Porra, quando eles se encontram, eles se apontam e eles falam que eles estão que nem um meme do Homem-Aranha. A legenda não colocou, mas em inglês eles falam, tipo, Spider-Man meme. Eles falam literalmente Homem-Aranha e tal. Muito bom. Porra, muito maneiro, cara, muito maneiro. Tô muito ansioso pros próximos. Deixa eu lembrar se mais alguma coisa específica pra comentar. Não, então, eu corri pra assistir antes da gente começar a gravar, até porque eu tava morrendo de medo de tomar spoiler, porque eu tomei o spoiler da bandeira dos Estados Unidos com o símbolo nazista, que inclusive provavelmente uma galera vai começar a usar de fato aí, primeiro como piada e depois vai virar verdade, não tenho a menor dúvida. Mas mesmo tomando esse spoiler, eu achei que foi bem construído a parada, tá ligado? Começar com a Adebayo, tipo, tomando uns olhares esquisitos, né? Você fala, não, beleza, é uma sociedade racista. Aí o pessoal começa a apontar e perseguir ela, você fala, caralho, aí pra depois bater no final. E o irmão do pacificador fala, um escapou. Então, tipo assim, então não é que nem que eles terminaram, deve estar em campo de concentração, né, exatamente, e tal. Muito doido, cara, muito doido. Não, muito foda, achei muito, muito bem construído. E a gente tá no 6º episódio, né, então acho que vão ter 4 episódios aí de pau dentro e vamos embora. Eu acho que são 8 só. 8? Quase certeza, que ele fala que o próximo é o penúltimo. Então é isso, mas tá bom. Não, eu acho que pra mim foi bom. Na
É bom por um lado eu não ter tomado spoiler, não saber o que aconteceu, que eu fui pego bem desprevenido, assim. Era óbvio que tinha alguma coisa errada com aquele universo e tal, não ia ser um universo perfeito, até porque é uma série bem pra baixo, mas assim, eu fiquei um pouco chateado de não ter percebido que não tinha nenhuma pessoa não branca. Talvez eu seja mais pacificador do que eu estivesse esperando. Eu gostaria de ser. Eu confesso que eu só percebi porque eu vi, tipo, sempre que acaba um episódio, eu gosto muito de um canal chamado New Rockstars, porque, no geral, eu não curto esses vídeos de, tipo, 36 coisas que você não reparou no filme ou no episódio. Mas eles fazem de um jeito tão legal, primeiro que é divertido, e segundo que eles falam, as coisas que eles apontam são realmente interessantes. Não é tipo, você percebeu que é uma coisa óbvia? Tipo, não, eles são legais, assim, e tal. E eles trazem um contexto de quadrinho que eu acho interessante de ter. Então, sempre que acaba um episódio, eu vou lá assistir o canal deles, né? New Rockstar, pra quem, assim, é em inglês, mas tem legenda automática do YouTube pra português, enfim. Então, eles apontaram isso, e eu também não tinha reparado. Eu fiquei, caralho, pode crer, que loucura e tal. Mas, enfim, tô muito ansioso pros próximos agora, porque agora, né, tudo foi pro caralho. E agora, e lembra que semana passada a gente comentou que a gente ficou na dúvida se era o 5º ou 6º episódio que não tinham mandado pros blogueiros, pros criadores de conteúdo e tal. Era esse 6º. Mandaram até o 5º e o 6º não mandaram. E faz todo sentido, né? Eles não terem mandado. Faz. Vamos então terminar aqui com o nosso giro de coisas que eu assisti essa semana. Foi bem legal, teve bastante pré-estreia essa semana aqui em São Paulo, teve cabine e tal. Então, primeiramente, na segunda-feira teve a pré-estreia de Nisa 2, que é a continuação daquele filme de animação que eu trouxe aqui no podcast, né? Muito legal, que é baseado na mitologia chinesa e tal. Cara, basicamente, a história do primeiro, que bem mal, né, ainda é continuada aqui. E tem 2 orbes espirituais, uma meio que... Assim, eu tô bem, de uma forma bem rudimentar, tá? Uma é do bem, outra é do mal, e a do bem era pra ir pra uma pessoa, a do mal era pra ir pra outra, acaba rolando uma confusão que a do bem entra pra uma família que ia receber uma criança com a orbe do bem, e acaba que a criança vira o capeta em forma de guri, e aí o filme todo é ele tentando lidar com os poderes dele, com o temperamento, com ser bom ou ser mal e tal, e aí o segundo filme continua um pouco a história, tem o lance dos dragões e tal, que tem no primeiro filme e tal. Não tem muito comentar na sinopse do segundo, porque é uma continuação quase que direta da história do primeiro, né? Mas por alto, é meio que isso. É muito interessante, porque como eu comentei na live, né, esse Nisa 2 é a maior bilheteria do ano, no mundo inteiro. Uma animação chinesa, que é a maior bilheteria do ano, acho isso muito foda. E tava com muitas expectativas, né, pra assistir. Porque além dessa questão da bilheteria, eu gostei muito do primeiro, achei o primeiro muito legal, a animação é fantástica, as coreografias das cenas de ação são fodas, a história é legal também, e porra, é maneiro você sair um pouco também dessa bolha, que bem mal a gente tá por muita questão de soft power também, né? Mas a gente tá muito nessa bolha de Hollywood e tal, então, é legal. Você gosta de filme de animação? Provavelmente, com todo respeito a você que tá vendo, provavelmente você só conhece DreamWorks, Pixar... No máximo um francês ali ou algo assim, né? Então é legal você ver um filme de animação da China, assim, é outra pegada, de novo, é sobre a mitologia chinesa, são coisas que a gente não tem contato nenhum, então eu acho isso muito interessante você se abrir pra outros cinemas e tal, por causa disso, é legal. Mas, vou te falar, eu tava com muita expectativa, eu acho que a história do primeiro é melhor, porque a história do primeiro, ela é mais amarradinha, ela é um pouco mais contida e tal. Eu senti que esse segundo, a história é meio bagunçada no sentido de que as coisas vão simplesmente acontecendo e os personagens vão dando explicações que parecem meio tiradas do cu, sabe? Tipo, não, isso aqui acontece porque tem um torneio a cada todos... E você fica assim, isso nunca foi mencionado, sabe qual é? Até, literalmente, objetos mesmo, são puxados assim, tipo, a sorte que eu tenho é isso aqui. Aí você fica assim, porra, que conveniente, né? Mas assim... Então a história eu acho que era um pouco mais caída do que a primeira. Confesso que eu me decepcionou um pouco por esse ponto, mas eu ainda gostei muito. Tanto que eu dou já adianta aí um 4 de 5 assim, pro filme. É que o primeiro eu dei 10 de 10, né? Mas eu dou um 4 de 5 pra esse segundo, porque porra, a animação é uma sacanagem, cara. Assim, a do primeiro já era impressionante, a do segundo tá ainda mais impressionante, tá muito mais bem feita, tá muito mais grandiosa e tal. Cara, tem umas paradas assim, em escala gigantesca, assim, colossal que acontece no filme, que é muito maneiro. Só o que não é maneiro também, só pra fechar, porra, a dublagem brasileira, que normalmente, poxa, é tão boa, especialmente em animação, cara, deixou muito a desejar nesse filme, assim, muito. Assim, desde vozes que não combinam muito com os personagens, até as performances um pouco genéricas. Sabe que, tá tendo uma luta e os personagens estão fazendo assim, mas os sons da dublagem brasileira são muito genéricos, são meio mal encaixados, assim, sabe? Esses momentos e tal. E uma coisa que eu acho que até é bem sintomática dessa... Aí é de verdade, não é ironicamente, com todo respeito ao estúdio que fez, aos dubladores e tal, eu acho que até um que é muito sintomático dessa, talvez, amadorismo dessa dublagem, é que os próprios personagens no filme... eles mudam a pronúncia do nome do personagem principal. Porque, assim, eu achava que se pronunciava Ninja.
Até porque eu acho que eu vi em inglês, com a dublagem em inglês do primeiro filme, e eles falam assim. Eu falei, faz sentido pra pronúncia, né, chinesa e tal. Aí, quando foi começar a pré-estreia, tava uma mulher lá da distribuidora e ela falou, gente, bem-vindos, vocês vão assistir então o Neza 2. Eu fiquei, caralho, é Neza? Pô, tudo bem, beleza, não sabia. Começou o filme, não sei o quê, Nisa. Eu fiquei, caralho. Aí um outro pessoal, não sei o quê, Neza. Aí eu, caralho. Aí o outro, Nisa. Aí eu fiquei assim, a própria dublagem no filme fala de jeitos diferentes o nome. Então assim, porra, meio paia, mas de novo. Mas eu acho que em chinês é Nija mesmo. Eu também acho que tem cara, eles devem ter tentado dar uma localizada pra facilitar a divulgação, mas é Nija mesmo. Então, mas assim, como eu falei, 4 de 5, gostei bastante do filme, eu recomendo. Eu acho que vale ver o primeiro, eu vi até um artigo no Omelete que eles falam, não é tão necessário ver o primeiro e tal. Eu acho que você vai começar um pouco perdido no filme se você for ver o segundo. Inclusive, na pré-estreia, eu conversei com algumas pessoas que não tinham visto o primeiro, elas falaram assim, pô, no começo eu tava meio perdido realmente e tal. Porque o filme meio que ele continua onde o primeiro parou, e muitos personagens que são apresentados no primeiro, eles só entram em cena no segundo. Então, se você não tem muito background, você fica realmente um pouco perdido. Dá pra assistir, mas eu recomendo ver o primeiro. O primeiro, infelizmente, não tá em nenhum streaming. Só seus Puloflix, o que é uma loucura, inclusive, porque, porra, o segundo estreou no cinema agora, né? Então, caralho, como é que ninguém bota essa porra desse filme disponível? Nem pra alugar. Mas, então, assim, tá por aí. Nisa, N-E, espaço, Z-H-A. Então, estreou o 2 no cinema. Veja o primeiro, depois veja o segundo, que é muito legal. Aí, Gustavo, o outro filme que eu vi essa semana... Que aí eu fiquei muito chateado comigo mesmo, cara, porque foi uma batalha após a outra. Então... É depois da outra ou é após? Deixa eu só... É uma experiência comum de ter contato com você, cara, que é se decepcionar contigo. Caralho, que gratuito, caramba. Uma batalha depois? Após. Uma batalha após a outra, que, porra, é o novo filme do Paul Thomas Anderson, que eu falei um pouquinho no começo da live aqui, mas o pessoal do podcast não estava presente. Com o Leonardo DiCaprio, né, o novo filme do Leonardo DiCaprio e tal. E, cara, é muito doido, porque, assim, a sinopse... Minto, até te falar a sinopse, que aí vai exemplificar um pouco do que eu não gostei muito no filme, assim. Eu acho que ele é um filme, cara, que... Ele me lembrou muito a vibe dos filmes dos irmãos Coen, por exemplo, que fizeram Onde Fracos Não Tem Vez e tal. Que, assim, eu até gosto dos filmes deles, mas isso me incomoda na pegada deles. E, assim, eu nunca vou dizer que é um erro, acho que é uma escolha que eles fazem, que é... O filme já começa meio do nada, as coisas vão acontecendo, não tem muita explicação, não tem muita construção, os personagens também são meio foda-se, eles só vão fazendo as coisas, entendeu? E assim, de novo, eu acho que é uma escolha, nunca vou chegar aqui e falar, é um erro, é um furo. Eu acho que é uma escolha deles e tal, e eu acho que o Paul Thomas Anderson ele faz muito isso nesse filme também, porque o filme... Mais até do que alguns dos irmãos Coen que eu já vi, ele começa com as coisas já rolando, e ele vai embora, e ele não para, e eu, pelo menos, eu não me conectei nada com os personagens, assim, com o do DiCaprio, a família dele e tal, que aí, assim, o filme começa com um grupo revolucionário, que é o French 75, se eu não me engano, que é um grupo revolucionário, acho que nos anos 90, nos Estados Unidos, que eles metem o louco, assim, explode coisa, assalta banco e tudo contra, né, o regime opressor dos Estados Unidos, né, que a gente sabe que tá por aí até hoje. E aí, o filme estabelece que o personagem do Leonardo DiCaprio, ele é um revolucionário, mas ele é um cara que meio que, assim... Talvez seja meio ofensivo pra ele demais isso, mas assim, ele é um pouco Maria vai com as outras, assim, o lance da revolução não tá muito no sangue dele, assim. A esposa dele, que eu nem sei se é esposa, mas assim, a companheira dele, ela sim, ela tem aquela chama dentro dela e é isso aí, tanto que uma hora que, logo no começo do filme, eles botam uma bomba numa torre de rádio e eles estão correndo e ela tá assim, cara, transa comigo agora. E ele, não, a gente tem que sair daqui. Ela, não, eu tô com muito tesão, vem agora. E ele, não, vai explodir a porra da bomba, que isso, sabe? Então ela literalmente tem tesão na revolução, tesão na resistência e tal. E ele é um cara que meio que vai acompanhando, assim, e tal. Ele fala as frases, né? Viva la revolução. Ele vai junto e tal. Mas você vê que ele é um cara que ele tá meio no banco do passageiro ali da situação. E aí... Eles têm uma filha, ela abandona eles porque ela... Galera, isso é o início do filme, tá? Ela abandona eles porque ela... essa filha vai me atrasar, não sei o que lá. E aí o filme corta pra eles mais velhos. E o que acontece que move a trama do filme é que volta um general do passado deles, que aparece no começo do filme, que é interpretado pelo Sean Penn, que é um filho da puta, mas está atuando bem pra caralho. Com certeza vai ser indicado ao Oscar, não tenho dúvidas. E ele é um militar e tal, e ele volta pra vida deles. Aí não vou falar muito mais do que isso, mas assim, ele volta pra vida do DiCaprio, da filha, e o DiCaprio meio que tem que tentar reacender os contatos revolucionários que ele tinha, só que ele não lembra de porra nenhuma, ele passou os últimos 10 anos bebendo e fumando maconha, então... Cara, essa cena tá no trailer. Ele esquece o código, tipo, ele liga pra uma linha segura e o cara, tipo... o avestruz atravessa ao meio-dia.
E ele faz o quê? E aí ele fica tipo, eu não lembro que porra o avestruz faz, que porra é essa, né? E é muito bom, assim. Então, o humor é maneirinho e tal. Mas, assim, eu tenho humildade em Gol, porque, assim, eu tô vendo literalmente todo mundo elogiando. Tem muita gente falando que é o melhor filme do ano, mais do que Pecadores e tal, por exemplo. Muita gente falando que é o filme que define a nossa geração e tal. Eu entendi o que o filme quis dizer, eu entendi as mensagens dele sobre revolução pacífica ou violenta, entendi a mensagem dele sobre a hipocrisia, tanto no lado da situação, quanto dos opressores, quanto dos oprimidos. Eu entendi que ele é meio que uma caricatura do momento sociopolítico dos Estados Unidos e tal. Eu entendi isso tudo. Mas a forma como ele conta a história, eu acho que não é o meu tipo de filme. Então, eu não sou... Não te pegou. Não me pegou e não é o tipo de filme que eu gosto. Assim, não vou ser maluco e falar assim, é um filme ruim. Não é meu tipo de filme, mas se você tá ouvindo, não deixe a minha opinião te abalar de assistir. Se você quer assistir, não deixe a minha opinião te dissuadir de assistir, porque pode ser que você goste, é bem provável que você goste, todo mundo que eu conversei gostou. Então tá no cinema, uma batalha após a outra. Eu tô com um certo bode do DiCaprio, mas eu acho que eu vou tentar assistir. Vou falar com a Bianca pra gente ir no cinema. Eu acho que vale, depois vocês vão gostar também, até porque tem esse lance mais da revolução, então as coisas maneiras. Tem uma cena muito foda de perseguição de carro que, sem spoiler, tem uma hora que é ladeira e descida, que é filmada assim de um jeito absurdo, um jeito meio Mad Max, com a câmera no carro e tal. Muito foda, cara, mas as melhores cenas de perseguição que eu já vi, assim, tudo bem que ela não tem lógica nenhuma dentro do filme, mas enfim, tudo bem. E aí, pra fechar? Não é pra fechar, penúltimo fechamento aqui. Pô, eu vi um filme brasileiro, cara, também em cabine essa semana, que é um filme que eu tava muito curioso. Eu acho que eu trouxe o trailer aqui, uma dessas semanas, que é o último episódio, que é um coming of age brasileiro, que é aquele filme de, os personagens são crianças e eles passam... É uma situação de amadurecimento, né? Então eles deixam de ser adolescentes e crianças e amadurecem e tal, que é um tipo de filme bem popular lá fora, né? E aí a história é muito fofinho, cara. É sobre um menino nos anos 90, né? Nossa geração aí já tá na nostalgia já, nossa década. Ele é um menino que... Ele chega um dia na escola, tem uma menina nova... E ele fica apaixonadinho pela garota. Eles têm acho que uns 13 anos, né, e tal. Ele fica apaixonadinho pela garota. E ele vê que no gesso dela, que ela quebrou o braço, tem um desenho do Caverna do Dragão. Do unicórnio, acho, do Caverna do Dragão. E ele fala, tipo, você gosta de Caverna do Dragão? É lá e gosto. E, tipo, não dá muita bola. E aí ele vira pra ela e fala assim, eu sei como termina. Ela, não, claro que não, seu mentiroso, claro que não. Não, eu tenho uma fita, porque o meu pai viajou pra puta que pariu, e aí ele voltou com uma fita, então eu tenho o último episódio de Caverna do Dragão. Ela fala, então se você tem, eu vou na sua casa assistir. E ele pensa, merda, não pensei em nada depois dessa parte. E aí ele pede ajuda dos amiguinhos dele pra filmar o último episódio de Caverna do Dragão. É uma vibe aquele filme... Rebobine, por favor, não sei quem já assistiu. É uma vibe meio parecida assim, né, de refazer o filme de forma tosca, né, e tal. E, cara, é maneirinho, mas eu acho que ele é nostálgico, ele é bonitinho, ele é fofinho e tal. Eu acho que tem momentos engraçados, tem alguns momentos emocionantes, tem muita gente na minha sessão que chorou em alguns momentos e tal. Só que eu acho que, cara, é uma pena porque a montagem do filme, ela joga muito contra o ritmo dele, assim, muito, assim. Tem muita cena que... Parece, óbvio que não é isso, né? Mas parece que o diretor esqueceu de gritar corta e a câmera ficou rodando, nada acontecendo, a cena já acabou e aí corta. Assim, é num nível que no começo do filme, isso acontece tanto, que no começo do filme eu ficava esperando alguma coisa acontecer. Tipo assim, blá blá blá, blá blá blá. E aí os personagens saem, a câmera fica parada e eu fico assim, vai aparecer alguém, ou alguém vai falar mais alguma coisa. E aí só corta. Na terceira vez que isso aconteceu eu falei assim... Tá, entendi que isso é um problema de montagem do filme, porque não tem lógica nenhuma, né? Então, assim, é uma pena, porque é um filme que ele poderia... Não é nem questão de duração, tá, gente? Mas é um filme que ele poderia ter um ritmo, poxa, muito mais afiado, muito mais até moderno e tal, que eu acho que seria até melhor pro próprio filme, né, pros dias de hoje e tal. Ele acaba ficando bem mais lento, ele se arrasta um pouco por causa dessa montagem. Se eu tivesse muito tempo livre, cara, eu até pegaria pra tentar, tipo assim... Uma brincadeira, óbvio, né? Porra, eu não sou montador, não sou editor, mas eu fiquei com tanta vontade de ver o filme de um outro jeito que eu até pegaria pra tentar eu mesmo cortar e ver como é que ficaria e tal. Mas enfim, então, eu não sei se eu recomendo, porque assim, é legal, mas a própria história no final, assim, é porque eu fiquei com a impressão de que é baseado na história do diretor, até porque é o próprio diretor que narra o filme, né? Não é documentário nem nada, mas é ele que narra o filme, né? E aí eu fiquei até com a impressão de ser a própria história dele. E aí, no final, eu acho que ele tenta construir meio que uma grande mousse, assim, de lição de vida e tal, mas, assim, ao mesmo tempo, a história real que ele, pelo menos, ele tá... Quer dizer, a história que ele tá mostrando ali não é tão impactante assim, sabe? Fica assim, e esse foi o último episódio da nossa juventude. E aí, óbvio, não vou dar spoiler, mas assim, e esse foi o último episódio da nossa juventude. Eu fico assim, mas...
por quê? Tipo, não aconteceu nada demais, assim, sabe? Nesse finalzinho, assim, não saquei. Então, sei lá, eu talvez pra ver em casa, com todo o respeito, assim, mas talvez pra ver em casa, mas se você ficou curioso, tá no cinema, que é o último episódio. Pra fechar agora sim, eu vi hoje, na cabine hoje, o Coração de Lutador, The Smashing Machine, que é o filme do The Rock, que estão dizendo que o The Rock pela primeira vez tentou atuar. Incrível, né? E, cara, vou te falar. Desistiu de ser o The Rock e tentou atuar. Pois é, ele atuou. Ele atuou, assim, não achei incrível, né, só a história, ele segue a um momento, né, ali da vida, acho que são 4 anos, se eu não me engano, da vida do Mark Kerr, que ele foi um lutador, aí, lendário, eu tô falando assim, eu não conheço, eu não sou desse nicho, né, mas assim, aparentemente ele foi um lutador lendário de MMA, um dos precursores, né, do UFC, e aí lembrando pra galera que não tá ligado, né, o UFC quando começou, ele era loucura, era torneio de anime de ação, sabe qual é? Porque era um cara do sumô lutando contra um cara do karatê, aí lutando contra um cara do judô, e loucura, pode joelhada na cara, loucura, cara, é tipo... Podia tiro de meta. Pois é, torneio de Dragon Ball Z, assim, sabe qual é? E aí muita gente se fudeu muito nesse começo, porque era muito violento, não tinha regra e tal, e aí um desses lutadores, que foram os precursores, foi esse tal do Mark Kerr, que o Dwayne Johnson, né, o nosso The Rock, interpreta. E aí meio que mostra os dramas dele, ele fica um pouco... ele tem um pouco de vício em opioides, né? Quem nunca nos Estados Unidos, né? Porque paracetamol não pode, mas um bagulho pra tu injetar na veia e tranquilizante de cavalo, tudo certo. Então, ele tava num relacionamento um pouco tóxico, também com a esposa dele, que é interpretada pela Emily Blunt, né? Mas vou te falar, cara, assim... Eu achei a história bem qualquer coisa, sabe? Eu fiquei esperando assim, tipo... vai ter um grande drama na vida dele, ou uma grande perda, uma grande superação que ele teve que ter. E assim... tá bom, assim, entendeu? Não achei nada demais assim a história dele. Confesso que aí pode ser porque, como eu não sou do nicho da luta e tal, pode ser que eu tenha perdido alguma coisa, não tenho um contexto e tal. Mas assim, eu até, quando acabou o filme, eu fiquei, cara, não entendi por que essa história virou filme. Tipo assim, o que tem de mais nessa história pra ela virar um filme, sabe? Não tem uma grande superação, ele perdeu a esposa e deu a volta por cima e tal. Não tem nada demais, assim. Parece um filme um pouco protocolar em termos de história, né? Com tantos outros filmes que saem de esporte, de luta e tal. Então, eu confesso que, cara, me deu uma decepcionada. Eu acho que o The Rock, ele até atua. Assim, ele tentou atuar e tal. Ele até atua. Eu acho que ele não desaparece no personagem, até porque ele tá com uma maquiagem diferente e tal, não sei o quê. Eu acho que ele não desaparece no personagem. Você ainda vê, tipo assim, é o The Rock atuando, beleza. Mas ele manda bem, tem umas cenas assim de um diálogos mais tensos que ele tem e tal. Mas eu só achei engraçado que no filme todo tem 2 momentos que ele chora. Nos 2 momentos ele cobre o rosto. Eu achei isso muito engraçado. Tipo, um momento ele cobre com as mãos e eu fiquei assim... ele vai tirar em algum momento pra mostrar que ele tá chorando. Até uma coisa meio meta, né, de atuação e tal. Não, ele fica com a mão no rosto o tempo todo, e a cena acaba, e na outra cena ele tá no hospital, ele começa a chorar, tipo, aí ele vai, tipo, levanta a coberta e se cobre, sabe qual é? Eu fiquei assim, cara, eu acho que, né, não rolou tanto, né, pelo jeito não rolou tanto, mas, enfim. Então, eu nem dei nota ainda, né, no Letterboxd, aqui eu tô pensando na nota que eu dou. Ai, cara, eu vou ser sincero, pelo hype, eu tava pensando aqui em tempo real, né, pelo hype que o filme tem, eu tava pensando em dar um 3 de 5. Porque, não sei o quê. Pô, cara, eu acho que eu vou dar um 2 de 5 porque assim... Não, pera. 3 de 5. 3 de 5. 3 de 5. 3 de 5. Tem boas atuações, tem umas lutas interessantes. Eu gosto de ver essa parada, tipo, por exemplo, tem uma hora que ele vai lutar no Pride, que é o UFC do Japão, né? Pô, o meu pai, quando era criança, ele via direto Pride, tipo assim, de madrugada e tal, então... Mas enfim, não entendi muito bem, assim, porque que esse filme tá tão falado, a atuação dele não é nada absurda e tal. E só vale um adendo aqui rapidão, Gustavo, que parece que a campanha do The Rock pro Oscar vai ser a mais chata possível, porque ele já tá dando umas entrevistas assim, porque eu fui colocado num lugar estereotipado, e agora eu tô tendo a oportunidade pela primeira vez de mostrar que eu sou muito mais do que só um cara bombado, não sei o quê. Assim, The Rock, eu sei que você tava vendo a live, The Rock. Não foi você que se colocou nesse lugar? Exatamente, não foi você que fez. Tipo, a sua carreira toda não foi moldada pra você ser o novo Schwarzenegger, o novo Stallone. Inclusive, o próprio The Rock, há muitos anos já, e há muitos anos que ele já é famoso, ele tem uma produtora própria, que é a Seven Bucks alguma coisa, inclusive que produz esse filme aqui. Então assim, amigo, além de tudo, você é dono da sua própria produtora. Por que você então não fez um filme já há mais tempo, há muitos anos já, pra você poder atuar como você queria e tal? Então assim... Vai tomar no cu. Baixa a bola, entendeu? Vai com calma, que esse papinho, pelo menos aqui, ele não vai colar não, tá, senhor Dwayne Johnson? Mas, qualquer coisa, vai resolver na porrada. Liberdade, rua... Tá. Pode vir, The Rock. Eu não tenho medo de você, não. Pode vir, eu te parto em 2. Eu fiz uma aula experimental de karatê, tá? Quando eu era criança.
A gente tava aqui se encaminhando pro final do nosso podcast, mas eu tomei conhecimento aqui de uma manchete que é a seguinte: artistas, garotos de programa e criadores de Lulu da Pomerânia se unem para denunciar suposto golpista. Vamos junto nessa? Leia. Então, antes de a gente encerrar, galera, ó, antes do Gustavo ler essa história bombástica aqui em tempo real pra gente, ó, você gostou desse podcast? Lembra de classificar a gente, dar uma notinha pra gente, isso é muito importante, isso ajuda pra caramba, tá? Então, pega agora nesse momento pra você não esquecer o seu celular onde você tá ouvindo, dá um joinha, dá uma estrelinha, porque isso é muito importante pra gente, tá? Lembrando que a gente tá gravando esse podcast toda sexta-feira, 7 da noite no YouTube, nosso canal Esperão Que Gosta, tem link aí na descrição também, então, quiser participar com a gente, vai ser muito legal. Segue nosso canal de cortes, Esperão Que Corte. Isso aí, segue o canal de cortes. Lembrando também que no Spotify você pode deixar comentário pra gente, é sempre muito legal. Estamos postando em vídeo no Spotify e no YouTube agora. O Spotify, sim, se você não sabe, o Spotify tem uma função de postar e ver, né, podcasts em vídeo. Então, a nossa gravação tá indo na íntegra, tá sendo muito legal isso. E lembrar que tem o Catarse, se você gostou do nosso conteúdo, pô, você se divertiu nesse episódio, foi legal demais? Pô, catarse.me/Esperon. A partir de R$5 por mês, isso ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo. É legal demais. E além disso, você entra no grupo do WhatsApp. Você apoiando, você entra no grupo exclusivo pra quem apoia a gente no WhatsApp, pra conversar comigo, com o Gustavo, com toda a nossa comunidade. E agora sim, pra gente fechar o programa, a história que o Gustavo achou aleatoriamente aqui. Apareceu no Twitter, eu gostei do título e vamos ler, vamos descobrir se vale a pena. Artistas, garotos de programa e criadores de Lulu da Pomerânia se unem para denunciar suposto golpista. Há boletins contra ele no Rio e em São Paulo, onde é investigado. Gays, garotos de programa, artistas e criadores de Lulu da Pomerânia se uniram em torno de um mesmo objetivo: denunciar Valdemir Oliveira dos Santos Júnior, 34 anos, conhecido como Júnior Pacheco. O grupo afirma que ele aplica golpes variados em São Paulo e já fez o mesmo no Rio de Janeiro. Relatos de supostas vítimas apontam para episódios de calote, falsidade ideológica, estelionato amoroso e extorsão. As ocorrências têm sido divulgadas numa página e algumas foram levadas à polícia. A Secretaria de Segurança Pública Paulista informa que o homem é investigado. Desde a última sexta, a Folha busca contato com o suspeito. As tentativas foram feitas por meio de ligações encaminhadas à caixa postal do WhatsApp e do Instagram, plataforma na qual a reportagem foi bloqueada por ele. Do Minhocão ao Canil. O nome de Valdemir apareceu em grupos de moradores da Santa Cecília em meados do ano passado, quando um relato sobre ele foi compartilhado. Um jovem afirmou ter sido abortado pelo investigado enquanto corria no elevado Presidente João Goulart, o Minhocão. Após trocarem mensagens, teriam ido jantar. No restaurante, o suspeito teria comido, bebido e, ao alegar que iria ao banheiro, saído sem pagar. A vítima disse ter sido bloqueada em seguida. Essa descrição não é isolada. Outros homens dizem ter conhecido o suspeito no mesmo local e sofrido o mesmo tipo de golpe. Viciado em jantar de graça. O cara é viciado em jantar de graça. Caralho. Um deles, Vinícius Soares, afirma que o prejuízo chegou a R$900. Ele e outros afirmam que Valdemir não só atua no Minhocão, mas também se aproxima de pessoas por aplicativo de relacionamento LGBTQIA+, repetindo o mesmo modus operandi. Ele podia falar, não atua não somente no Minhocão, mas também aí um nome de bairro de São Paulo que parece cu, tá ligado? Não só no Minhocão, mas também no Bexiga, alguma coisa assim. Muito bom. Nem só de jantar gratuito viveria Valdemir. Alguns homens relatam tê-lo levado para casa, levado o golpe Boa Noite Cinderela e sido roubado. Aí é sério. Pô, meu amigo Bruno Lucas, esse texto tá mal escrito pra caralho, hein? Vou te falar. Também há denúncias de extorsão. Pessoas afirmam que após os furtos, o homem ligava dizendo ter provas de que elas haviam comprado drogas e ameaçava denunciá-las à polícia, exigindo dinheiro para se calar. Nem sempre, porém, o suspeito precisava ser tão firme para conseguir dinheiro. Algumas vítimas dizem ter sido somente seduzidas e desembolsado milhares de reais deliberadamente antes de descobrirem ter caído num golpe. O pior de tudo, declaram, não foi a grana, mas se sentirem idiotas. A história do estelionato romântico se espalhou rapidamente pelo bairro e logo apareceram testemunhas de outros tipos de golpe supostamente aplicados por Valdemir no centro de São Paulo. Todos no ano passado. Caralho, então não era só o jantar de graça. Não, no Gadelhas Cabeleireiros, em Higienópolis, e não é só Santa Cecília, hein? Teria fugido sem pagar uma conta de R$450. Na Floricultura Baronesa, em Santa Cecília, deixado uma conta de R$150. Na Cobase da Avenida Angélica, nos Campos Elíseos, saído sem pagar R$350. A desculpa era sempre a mesma, problemas no cartão ou erro no Pix. Às vezes, contam testemunhas, ele afirmava ter agendado um pagamento instantâneo que nunca era concretizado.
A fama correu e o nome de Valdemir chegou aos garotos de programa da região. Estes começaram a acusar o homem de calotes. Ele contrataria serviços sexuais e, quando finalizados, alegaria problemas no aplicativo do banco e faria promessas nunca cumpridas de quitação no futuro. Numa dessas ocorrências, em maio de 2024, o suspeito teria pegado uma seringa para tentar drogar um garoto de programa ao ser cobrado. Uma queixa foi prestada à polícia. Os relatos se empilhavam e artistas plásticos começaram a dizer terem sido enganados, não apenas na capital, mas também no interior. Entre as acusações de maior repercussão contra Valdemir estão as de criadores de cães de Entre as acusações de maior... Essa parte precisa com atenção, que agora que eu acho que vai chegar a parte boa. Entre as acusações de maior repercussão contra Valdemir, no entanto, estão as de criadores de cães da raça Lulu da Pomerânia, que, pra quem não conhece, é a raça cachorrinho filho da puta. Segundo eles, o homem se apresentou como comprador, levou filhotes e disse que faria a transferência bancária depois. Num desses episódios, a veterinária Alessandra Galvão informa ter perdido R$ 4.500. O dinheiro é o de menos, o que me dói é imaginar onde os cães foram parar. Valdemir é visto quase diariamente caminhando com os animais pelo bairro. Que filho da puta! Nossa, o cara se vangloriando aqui, com seus cachorros, ó. Aqui, ó. Aí pra finalizar aqui, quem é o suspeito? Em suas redes sociais, Valdemir apresenta uma vida luxuosa. Com mais de 90 mil seguidores no Instagram, publica viagens pelo mundo. Como é que é o nome dele? Como é que é o nome dele? Tem o nome completo aí? Vou pesquisar agora no Instagram. Peraí. É Júnior... Como é que ele se chama? Júnior Pacheco. Não, pera. Não era Valdemir? Mas o vulgo dele é Júnior Pacheco. Ah, tá. Vai falando aí, que acharam uns aqui. Deixa eu ver se é algum deles. Publica viagens pelo mundo. Já em São Paulo, enfrenta um processo de despejo por inadimplência do aluguel e outros por dívidas com o escritório de advocacia. Ninguém sabe ao certo a sua história de vida, conta sempre uma diferente. Em comum nos relatos ouvidos pela reportagem, é sempre um empresário com muitas posses e contatos famosos, dos quais usaria os nomes para conquistar a simpatia alheia. Caraca, moleque, que doideira. Ó, eu abri uns suspeitos aqui, mas pro podcast não faz sentido, então... E aí, como essa parte, né, da gente ver os suspeitos não faz sentido pro podcast, vamos deixar só pra live, tá? Então, você do podcast, vou me despedir de você agora. Muito obrigado. Até semana que vem, no próximo Esperon que Ouça. Se você quiser ver os suspeitos de serem o nosso golpista aqui, é só no canal do YouTube Esperon que Gosta, beleza? Valeu! Valeu!